Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Lumina Podcast. Esse podcast é o oferecimento da Lumina Studio, seu espaço audiovisual no centro de Belo Horizonte. Meu nome é Marcelo Mondinho, eu estou aqui com a minha maravilhosa sócia e namorada, não somente sócia e namorada, Isadora Caldas. Olá, pessoal! Nós estamos aqui na Lumina Studio, que é o seu espaço para o audiovisual, assim como o Marcelo falou, um espaço destinado a podcasts, entrevistas, gravação de locução também, vídeos para as redes sociais. E, além de tudo isso, nosso atendimento é personalizado, né, meu amor? Nós entendemos o que o cliente quer, conversamos com ele, produzimos tudo aquilo para que o seu projeto ele seja executado da melhor forma. Isso aí, se você tem um projeto, tem uma ideia de fazer um podcast ou gravar seu conteúdo para a internet, traz aqui pra gente, chega aqui, agende seu horário com a gente lá no nosso site, luminapodcast.com.br. www.luminastudio.com.br. Deu uma bugadinha aí. É Lumina Studio, porque o podcast é só uma produção nossa. Isso, Lumina Podcast é o teu Não precisa de www, né? É difícil falar, não precisa. www. Se você colocar só luminastudio.com.br, chega lá. É isso, não precisa. Tirando os memes de YouTube, agora a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje. Desculpa, gente, eu tô um pouco sem voz. Gente, desculpa, mas é porque assim, o carnaval me arrebentou, não tem idade pra isso mais, não. Ah, amor, vai não falar tem, de idade não, agora. Não, a voz já não tem voz mais, né? Mas tudo bem. Vamos apresentar nosso convidado maravilhoso, nosso amigo João, neurocirurgião, e aí... Neurocientista. Neurocientista, desculpa, isso aí. É porque também tem ele conhece o Felipe, né, neurocirurgião? Não sei. Acho que conhece. Conhece o Felipe? Não sei se eu Felipe conheço o Mendes, Felipe. mas conhece. Não sim, sei se eu conheço o Felipe, assim, de nome eu não sei. Depois a gente vai te mostrar ele. Ele é neurocirurgião, amigo nosso também. O cara é muito forte. Desculpa a confusão. Como você. Mas então tira pra gente essa dúvida, quem não sabe. Qual que é a diferença, então, entre um neurocirurgião e um neurocientista? Bem, o neurocirurgião é aquela pessoa que vai realizar, de fato, cirurgias, né, na pessoa, né? Eu sou neurocientista no sentido de que eu trabalho dentro do campo da neurociência, mas dentro da pesquisa, né? Então, eu trabalho... Hoje, atualmente, eu trabalho com traumatismo crânioencefálico, eu investigo transtornos de humor, alterações neuropsiquiátricas e cognitivas pós-traumatismo crânioencefálico leve, né? Nossa. Traumatismo crânioencefálico, gente, é a pancada na cabeça, só que é só um nome chique pra isso, tá? Falar que afundou, traumatismo feio, craniano, tá? Mas é aquele trauma assim, a pessoa bateu a cabeça na pia e... Aparentemente ela está bem, mas depois de um tempo ela começa a desenvolver alguma alteração tanto cognitiva quanto comportamental, né? Então eu tento investigar o que tornou este cérebro que a priori era um cérebro saudável, que não apresentava nenhum destes, destes sintomas comportamentais ou cognitivos, e o que fez ele tornar, né, este cérebro agora doente. Ah, interessante. E como que você chegou aí? Como que você chegou na neurociência? Conta pra gente. Quem é o João? Como que você chegou lá? Lá do começo, gente? Vamos lá do começo. Então, beleza, meninos. Olha, eu fui morar nos Estados Unidos, né, durante meu 3º ano, resolvi ficar por lá e fazer faculdade lá, porque lá tinha um tipo de faculdade que permitia que eu estudasse não só a neurociência, como também música. Então, maravilha, hein? Sim, então eu também toco piano. Então, o que acontece? Eu me formei em biologia e fiz aquilo que eles chamam de minors lá nos Estados Unidos. Fiz um minor em neuropsicologia, fiz também um minor em estudos pré-clínicos e depois, né, no meu minor em música piano, tá certo? Legal. Então, eu me apaixonei, assim, já de cara, eu já fazia pesquisa lá, só que eu fazia pesquisa com câncer cerebral, que era o glioblastoma multiforme, tá? Um dos cânceres mais graves hoje, assim, né? Ele é um câncer primário quase que letal, eu falaria, né? 99% das pessoas morrem a partir deste câncer, 1% vai morrer com alguma outra complicação que não é necessariamente o câncer, mas foi causado pelo câncer, tá? Não sei se essa estatística ainda está tão atualizada, que eu já não estou nessa área de pesquisa já faz um tempo. Depois eu fui para a escola médica, né, lá dos Estados Unidos. Eu me formei em medicina laboratorial, tá? Voltei para o Brasil para fazer o meu mestrado em neurociências. Hoje estou concluindo o meu doutorado em biologia celular no campo da psiconeuroimuno. Caramba. Então, é aí que surgiu o João neurocientista. Né? Acho que eu devo ter agora entediado todos os nossos... Não, que massa, cara. E massa, eu não sabia. como que é essa atuação do neurocientista? Hoje como que você trabalha? Como que é o seu trabalho em si, como neurocientista? Porque assim, o neurocirurgião a gente sabe que faz cirurgia. Exato. Né? Do que diz respeito à parte do sistema neural, né? Sim. E
O que o neurocientista faz depois de formado? Olha, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem muito espaço para os neurocientistas dentro das empresas, tá? Então, se a gente estiver falando aqui do Brasil, o espaço que a gente tem geralmente é dentro do campo da pesquisa. Como eu falei, né, eu trabalho hoje, né, como neurocientista dentro lá da UFMG, né, como doutorando. Então, eu faço pesquisa, né, dentro dessa área do trauma. E hoje eu dou aula, né, de neuroanatomia. Então é realmente dentro desse campo de neuroanatomia mesmo. Desculpa, né? Deste campo. É dentro deste campo acadêmico mesmo, tá? Sim. Que é o neurocientista, ele atua. Isso não representa que não existam outras empresas aqui no Brasil que já não aplicam o neurocientista, né, para a indústria. Não, existem, mas são muito poucas, sabe? Então, dentro do Brasil mesmo, é só, não só, né, mas majoritariamente o campo acadêmico. Cara, eu queria te perguntar uma coisa específica que tem relacionamento com a sua experiência mesmo, né? Qual é a diferença que você enxerga aí de pesquisa, né? E o trato com o cientista nos Estados Unidos para o Brasil? Porque, assim, eu tenho um pouco de experiência nos Estados Unidos, mas não tenho experiência de pós-graduação. Eu tive na França e tal, mas no Brasil, por exemplo, a primeira coisa tá errada, que eu acho que tá errada, é bolsa. Para mim tinha que ser salário, como é na Nossa, Europa, estamos de Estados acordo Unidos, aqui, com né? certeza. E porque você é um empregado da universidade, você está fazendo pesquisa para a universidade. Sim, Né? aliás, até da sociedade, né? A gente tenta desenvolver aqui hoje, por exemplo, um aplicativo que vai nos contar o desfecho de uma pessoa que sofre um traumatismo craniano. Então, assim, isso tem uma aplicabilidade muito grande para a sociedade. Sim. E a diferença, nossa, É gritante, é né? gritante. Chega a ser triste, sabe? Porque lá nos Estados Unidos, se você é um pesquisador, você pode se apresentar como pesquisador. Aqui no Brasil, eu acho que pesquisador não é uma profissão que nem é reconhecida ainda. Não é. Ninguém sabe o que é uma É, pesquisa, né? o que você é um pesquisador, né? Para começar, o financiamento que a gente tem aqui das pesquisas são mínimos, muito burocráticos, muito difíceis de Para conseguir conseguir. bolsa também é uma dificuldade. Conseguir bolsa dentro da universidade não é uma coisa fácil. E a bolsa, gente, quem acha que a bolsa é aquela grande coisa... Não é, gente. Hoje, né, a gente... Dedicação exclusiva também. Você não pode Hoje fazer não nada. podemos... Isso mudou recentemente, né? Agora, né? Agora, né? Com este novo governo, eles realmente conseguiram... eles conseguiram abrir alas para que o aluno, né, que é bolsista, não precise só fazer a dedicação, não precise ser dedicação exclusiva. Mas depende do contrato Mas dele, isso né? depende do departamento, do contrato. Então, assim, isso foi um passo que, né, esse governo, né, assim, do meu ponto de vista, ele deu e que foi favorável, né? Porque, realmente, gente, que hoje, vamos falar então de valores aqui, né? Sim. Um aluno, eu não sei qual que é o valor de mestrado, mas um aluno de doutorado ganha, se for pegar nessas bolsas maiores, né, de CNPq, CAPES, ele ganha em torno de 3.100. Gente, vamos ser sinceros, quem é que vive hoje com 3.100 reais? Entendo. Né? E você, quando você está no seu doutorado, você já é uma pessoa formada com bacharel, geralmente com mestrado, tá? E você tá lá ganhando 3.100 reais. Sim. É um pouco triste. É triste? É um pouco triste, porque a gente não tem nem moradia. Às vezes também, assim, tem até a moradia às vezes, das universidades, mas nunca é igual uma moradia lá dos Estados Unidos, que às vezes eles te dão apartamentos só para você poder Sim. morar lá dentro, né? Então, assim... Eu tive essa experiência na França, cara. E como é que foi? Assim, você paga um valor lá X por mês, mas é um valor que você consegue pagar com bolsa, tranquilo. E você mora num lugar perfeito. Você mora num quartinho, é um quarto pequeno. Mas isso no interior, falo. Lá em La Rochelle eu achei melhor do que em Paris, né? Em La Rochelle você mora num condomínio de universitários, perto da universidade, mas não é fechado, não é um condomínio fechado. É no meio da cidade mesmo, assim, um lugar mais afastadinho. Mas você está dentro de um condomínio que é um prédio com vários quartos universitários. E aí você pega um quarto tem tudo que você precisa, um banheiro, cama, escrivaninha, tudo. Sim. Com valores acessíveis. É digno. Né, assim. É digno. E você tem um salário, que é não salário, né? Mas assim, é uma bolsa, mas é um salário, né? É um salário que, assim, eu chamo de salário porque, assim, no Brasil você tem uma bolsa que você não consegue pagar os custos disso. Não consegue, gente. Né? Você tem que morar na moradia da UFMG, que é super limitada. Nunca nem cheguei a perguntar, conversar com alguém sobre isso. Não, também. Que mora numa moradia, como é. Porque eu acho que é muito limitado mesmo. Não é Sim, é limitado até só para os alunos de bacharel mesmo, sabe? Da graduação. Sim. Mas na pós-graduação não. Você tem o seu salário lá, que assim, eu chamo de salário por quê? Porque é uma bolsa que você consegue viver, né? Você consegue fazer tudo. Você consegue pagar aluguel, você consegue pagar alimentação, ter lazer, ter tudo.
e ainda sobrar dinheiro. Sim, ter né? uma vida digna, né? Sim. né? E aqui não, aqui você não consegue, assim. E outra, se o país se investisse mais, teria. A Bolsa não tem dedução nenhuma, né? Não tem imposto, não tem nada, né? Aí a contribuição, se a gente tivesse uma profissão de pesquisador, seria diferente. Sim, Teria até uma arrecadação para o próprio governo, isso. gente. Isso seria maravilhoso, né? E eu fico pensando assim, sabe? Aqui não só a nossa bolsa é muito pouco, né? Assim, pelo menos dentro do campo das ciências biológicas, eu cheguei a trabalhar dentro da pesquisa clínica, né? Com os pacientes lá do João 23. No meu doutorado, eu tive uma experiência breve com pesquisa que a gente chama de pesquisa de base, né? Ou seja, feita com camundongos, né? Porque ela está na base, né? A gente vai passando da base e evolui, né? Dessa base, né? Então, pesquisa de base geralmente é com células, camundongos, né? Modelos animais de forma geral. Gente, a sensação que dá é que a gente tá tirando água da pedra. Porque outro dia eu fui entrar lá na UFMG e olha pra vocês terem noção de como que foi o meu percurso. Eu abri a porta, a maçaneta caiu. Eu fui sentar na cadeira, o estofado caiu. Beleza. Estamos ok até então, né não, gente? Foi um dia abençoado, né? Esse foi um dia que tá tudo bem, né? Ok. O ar-condicionado não estava funcionando também. Falei, ok, tá tudo bem. Percalços da vida. E enquanto eu estava fazendo o meu experimento, e assim, era um experimento que a gente estava fazendo com gambiarra mesmo, sabe? A gente tendo que comprar aquelas webcams que a gente... Sabe aquelas webcams que a gente utilizava? A gente estava fazendo um experimento com aquilo ali, sabe? Uma gambiarra ali enorme. Do nada, a luz acaba. Parece piada. Gente, a gente ri, sabe por quê? Pra não chorar, gente. Pra não chorar. E assim, a gente faz aquilo. Aí depois eu perguntei pras minhas colegas, né? Outras colegas minhas que são 2 neurocientistas, quem eu adoro. E eu falei com elas, e aí, o que aconteceu com meus dados? Você vai perder estes dados. Eu falei assim, não pode, gente. Eu tô aqui há, sei lá, 3 dias preparando estes camundongos. Tô vindo aqui todos os dias. E sabe qual que é o problema? Se eu falo isso pra alguém de fora, assim, da pesquisa, eles vão dar um jeito de falar que não era bem assim, sabe? Então, assim, o pesquisador, ele é mal visto pela sociedade, né? A gente tem que tirar a água da pedra e a gente, às vezes, tem que se explicar e tentar mostrar para os outros por que a nossa pesquisa tem uma importância. Pô, você viu a UFMG com a vacina com relação ao crack lá? Tem opiniões bem polêmicas sobre isso, tá, gente? Mas assim, é o que saiu na mídia. Né? E também em relação... Tem uma outra coisa também. Mas enfim... Agora, só fazendo um paralelo com o que eu falei com relação da Covid, não foi? Acho que, da UFMG também. Foi, gente. Inclusive, eu conheço bem a pessoa que encabeçou, né, esse projeto, né? Foi o professor Mauro. Ele, em parceria com o Instituto Butantan. São eles também que... Eu sei que ele estava no projeto também da vacina da dengue. Não sei se essa vacina nova agora, né, que saiu... Como é que eu falo? Foi dele também. Mas foi um projeto, assim, muito bacana, muito interessante a gente ver aquilo ali acontecer na sua frente. Então, assim, super legal, gente. João, só para o pessoal entender, assim, eu não sei se você também vai concordar comigo, é pela experiência que eu tive, assim. Porque no Brasil, a posição que se tem de pesquisador, que é aquele pesquisador que, digamos assim, é o cara que é bem pago para fazer pesquisa, é o cara que está fazendo pós-doutorado. Ele já é doutor. E não é bem assim fora. Então, só para o pessoal entender como é que eu enxergo isso. Em relação ao valor que se recebe. Na Europa, eu tive a oportunidade, eu ia receber, eu acabei não indo, né? Da segunda vez. Eu ia receber uma bolsa de 1.600 euros, se não me engano. Acho que era isso mesmo. E ainda tinha, assim, várias coisas, vários benefícios e tal. Além da moradia, tinha vários benefícios. Eu não podia e tal, mas aí você faz um paralelo. Eu acho que o salário mínimo na França já é 800 euros, uma coisa assim. Então eram 2 salários mínimos. No Brasil, 2 salários mínimos dá o quê? Dá o que a gente recebe aí um pouco mais, né? Acho que hoje está 2.600. 1.600 o salário mínimo, eu acho. Aí hoje o dois doutorado vai dar isso aí, mais ou menos. 2 salários mínimos. Só que com 2 salários mínimos na Europa, você tem uma vida de rei. Sabe? Sim. Você tem uma vida o seu dinheiro tem poder de compra. E o brasileiro aqui a gente não tem, né? Então, assim, não tem como você comparar lá 2 salários mínimos e aqui também. Pô, mas lá a sensação é de 4, entendeu? Sim. É bem mais, é bem diferente. É outra coisa. De investimento que você tem na... E aí eu vejo o cara que faz pós-doutorado ter mais esse papel, né, de pesquisador mesmo, porque o cara já é doutor e a legislação encara ele como o real pesquisador e o doutorando não.
Só que o doutorando também faz pesquisa, que também gera conhecimento, que também tem impacto, doutorando. que também tem, entendeu? Mas a população não foi educada, né, para poder entender que o pesquisador é importante. Nossa, A população não foi educada. A gente não é educado para isso. Não. E assim, eu te falo, né? A gente fica até um pouco desacreditado. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito desacreditado com a pesquisa daqui. Porque, eu chegava e falava que era pesquisador, gente. Não sei o que a gente pode falar aqui, né? Pode, tudo. Gente, sabe o que as pessoas falavam pra mim? Que eu tava mamando nas tetas do Estado. Isso é normal, isso é normal escutar. E eu tava assim, gente, mas que teta, hein? 1.500, porque na época era mestrado. Né? Eu falei 1.500, enquanto meus amigos, né, que tinham acabado de se formar em Direito, Biologia, já estavam lá com aqueles salários básicos de 3.000, 4.000, né? Eu que tava lá, às vezes, sem horário de trabalho, porque o horário de trabalho lá é toda hora, né? Sim. Ganhando 1.500. E ainda estavam falando que eu estava surfando nas tetas do Estado. Gente, olha pra mim, gente, por favor. Por favor, né, gente? Se for pra surfar, então, nas tetas do Estado, me conta qual que é, porque eu ainda não descobri. Sem contar também, assim, você falou sobre o pós-doc, eu acho que o pós-doc, ele ainda quase que sim, porque o pesquisador hoje é o professor da universidade pública. Esse é o pesquisador. Ele é acumulado, né? O cargo é acumulado. Né? Você é professor e pesquisador, certo? Então, este é o verdadeiro pesquisador, assim. O pós-doc, ele sabe o que eu considero muitas vezes o pós-doc? A ala daqueles que ainda não conseguiram passar no concurso. Porque enquanto eles não passam no concurso, o que mais eles vão fazer com aquilo se não tem aplicabilidade nenhuma, às vezes, para a indústria? Sim. As pessoas aqui não conseguem, pelo menos assim, né? Eu digo o meu círculo social, né? Sim. Eles têm pouquíssima visão de como eles vão aplicar aquilo ali para dentro do empreendedorismo, como que a gente empreende. A UFMG, com muito orgulho, tá, gente? Eu falo isso. A UFMG hoje, né, pelo menos no meu programa, eles têm hoje aulas sobre empreendedorismo, sabe? Sobre como a gente consegue... Beleza, não quero... Fiz meu doutorado, mas não quero a área acadêmica. Sim, sai. Então, o que é muito comum. Gastei? O que mais você vê é o pessoal que sai da graduação e vai direto para o mestrado, aí emenda doutorado, e aí faz concurso do professor e vai dar aula. E o cara não tem nenhuma visão da área, da aplicação daquilo. Sim. Ele só sabe ensinar. Ele tem conteúdo, tem conhecimento teórico, né? E isso aí eu acho um problema, assim, porque eu acho que o professor ele tem que ter conhecimento também da área. Com certeza. De como aplicar conhecimento, aquele conhecimento que ele aprendeu. Com certeza. Né? É muito interessante a gente falar sobre, né, o professor saber fazer a mensagem chegar até o aluno, porque... Muitos alunos, assim, quando você tá dentro do meio acadêmico, você encontra muitos daqueles alunos, sabe aqueles alunos bem chatos, gente? Aqueles que aprendem tudo rápido e você fica lá quebrando a cabeça 3 horas e o aluno vai lá e pega em uma aula só. Sim, gente, eu não sou uma dessas pessoas. Felizmente, infelizmente, porque é muito mais fácil você seguir esse campo, né, em que você aprende tudo mais rápido. Mas agora, felizmente, porque quando você passa por percalços, por dificuldades de aprendizado, gente, a gente tem que arranjar pequenas estratégias para nos ensinar isso. E isso, para você virar professor, você entender quais são os problemas que os alunos podem passar, é muito importante para a sua didática. Então, o bom professor, né? O bom professor é aquela pessoa que não consegue necessariamente aprender tudo muito rápido, mas ele tem que saber comunicar a mensagem muito bem aos alunos. E aí eu vou fazer um paralelo, assim, que eu acho que vai caber bem, que é... A gente estava falando no off, né? Você falou das dificuldades de aprendizado. Porque hoje em dia, assim, tá mudando, eu acho, em relação à própria aceitação da sociedade com relação aos problemas, às doenças psicológicas, né? Nossa, com certeza. Então, eu queria que você falasse, você falou um pouco de você, dessa dificuldade, porque eu também tenho, né? Também tive dificuldade. Tanto que eu tenho pesadelo com eu na escola, porque eu amo estudar. Só que a escola, o fundamental e o médio, pra mim, foi extremamente difícil. Sabe, assim, eu gosto de estudar, mas eu tive... Por quê? Porque o sistema não foi feito pra mim. Eu não conseguia acompanhar o sistema, de como as coisas eram feitas. O professor, com a sala de 40 alunos, na escola pública, tendo que lidar com a dificuldade de cada um. E a minha sempre era assim, tipo, ele é só lerdo mesmo, deixa ele ir, ele acompanha. Mas era a questão da dificuldade de atenção mesmo, com o TDAH e tudo. Fala um pouco de você, como é que foi isso. E aí já faz o gancho para essa questão da sua pesquisa, que acho que você também faz pesquisa com relação a isso. Sim, assim, né? Eu leio muito, né?
Porque o que acontece? Quando a gente está dentro da área dos transtornos neuropsiquiátricos, né, acaba que a gente sempre encosta um pouco naquele assunto que a gente gosta muito de ler. Então, assim, pessoalmente, eu leio muito sobre também transtornos do cluster B, né, que são os transtornos de personalidade do cluster B, eu quis dizer. Mas antes da gente falar sobre eles, né, que eles são a parte que todo mundo adora, eu sou uma pessoa que eu tive TDAH, gente, a minha vida toda. Só que eu tive um TDAH que era um pouco estranho, que eu nunca tive dificuldade acadêmica. Então, era muito difícil ser diagnosticado, porque o TDAH, geralmente, é quando a pessoa, ela tá desfocando, né, na escola, não consegue ter nota boa, mas a pessoa, você vê que ela tem aquela agilidade, aquela coisa assim, sabe? Ela aprende rapidinho, mas é só uma questão mesmo ali, né? A atenção, ela tem um fio, mas o fio dessa pessoa parece que tá cortado ali no meio, né? Então... durante a minha vida, eu sempre passei minha vida toda tendo esse TDAH. Me sentia muito fora da caixinha, que eu via todos os meus colegas aprendendo, sabe, estudando, vendo, sabe, eles focados e eu não conseguia. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz, então, durante a faculdade? Gente, eu não dormia, né? eu tinha que ficar, sabe, acordar e falar assim, você vai gravar. Você vai gravar. O triplo, exatamente. Eu estudava o triplo, às vezes, para poder aprender a mesma coisa que uma pessoa aprenderia, sei lá, rapidinho. Mas isso gerou o quê, né? Eu fiquei com notas muito boas no final da faculdade. A leitura é muito difícil, né? Eu tive que aprender a ler e reaprender várias vezes. Nossa. Porque, cara, e aí eu só consegui, assim, ser um bom aluno no mestrado. Aí, no mestrado, doutorado, eu me obriguei. Falei assim, não, já passou da hora de eu aprender. Deve ser um bom aluno, né? Entendeu? Porque, assim, de ler, de fazer as coisas, entregar, sabe? Porque na escola foi difícil. Eu não conseguia ser esse aluno exemplar, mas eu queria ser. Não consegui. Aí, conseguiu agora? Aí consegui. Aí no mestrado e doutorado eu fui nota A. Eu não aceitava menos que A. E essa questão da aprendizagem entra... Até você fez um reel sobre isso. Sobre o tempo que a gente tem de aprendizagem. Ah, sim, a curva de esquecimento. Curva de esquecimento. A curva de esquecimento de Ebbinghaus. Sim, inclusive foi a partir dessas estratégias que eu comecei a aprender. Porque, assim, né, existem graus e graus também de TDAH, né, gente? Então, assim, dentro do grau que eu tenho, eu descobri pequenas estratégias que me faziam, assim, acelerar o meu aprendizado. Tanto que no final da minha faculdade eu já estava, assim, ótimo para poder aprender igual os outros alunos, né? Anotava ali uma palavra ali e tal. Mas essa curva de Ebbinghaus, o que acontece? Ela basicamente nos conta que... Ebbinghaus, né, eu não lembro qual que era agora a profissão dele, mas ele... basicamente disse que quando você retém, né, quando você aprende um conteúdo novo, existe uma certa porcentagem que você vai reter até um certo tempo, né? E se você ficar fazendo aquela repetição intercalada de voltar no conteúdo, a sua taxa de retenção começa a aumentar, né? Então, se você fizer se você começar assim, olha, beleza, eu vou aprender o conteúdo, sei lá, vou numa aula, aprendo o conteúdo X, daqui a 1 hora eu vou lá e vou rever este conteúdo. Tá, depois de 6 horas, depois um dia, depois de dia em dia, depois de semana em semana. Isso daí você vai estar... como é que eu digo? Esqueci agora a palavra. Meio que doutrinando o cérebro, né? A aprender aquilo ali, Sim, né? você está estimulando o seu cérebro a tornar aquela memória, que era uma memória de curto prazo, você tá estimulando o seu cérebro a tornar aquilo uma memória de longo prazo, né? E é isso que a gente quer, né? Dentro do aprendizado. Quando a gente fala em estudar, o nosso objetivo... A gente tem que primeiro entender o que a gente entende por estudar, né? Estudar é transformar um conteúdo, né? Transformar aquele conteúdo em algo que a gente vai lembrar no longo prazo, tá? Então, se você segue essa repetição intercalada, né, de que vai quebrar essa curva de esquecimento que Ebbinghaus escreveu, você tende, sim, a ter essa memória de longo prazo. E aí, vamos falar do neuromito. É mito ou é verdade que por exemplo, a questão que a gente sempre ouve falar do piloto de avião, que ele tem que ter horas de voo. Isso é uma coisa que você sempre escuta. Então tem relação com horas de voo. É exatamente isso. Para você absorver o conhecimento, você tem que ter muitas horas daquilo, muitas horas de repetição. É importante isso. Isso é importante. A repetição é importante, sabe? A aprendizagem, gente, ocorre a partir de uma coisa. Repetição, tá? Sim. Quanto mais você repetir, melhor, sabe? Mas se você está querendo falar de neuromitos... Tem vários, né? Esse aí eu só citei para poder puxar o assunto. Vamos falar então de um que é muito interessante nesse campo do aprendizado, né? Por exemplo, as pessoas acham, eu aprendo mais visualmente, eu aprendo mais... como é que eu falo? Eu sou um aluno que consegue aprender mais de forma auditiva. Isso não existe, gente. Não? Não existe.
A evidência é muito fraca. Na verdade, e vai depender da natureza do conteúdo. Olha. É isso que acontece, gente. A gente acha que, eu tendo a aprender mais visualmente. Mas vamos lá, eu, por exemplo... Eu achava também. Vamos lá. Não, todo Eu mundo acha. Eu achava que existia, porque, por exemplo, vamos lá, na aula de biologia. E ela tava lá na aula de biologia, meu professor sempre desenhou muito bem. Mas é a natureza do conteúdo. Tá, aí, por exemplo, vamos lá, eu aprendia melhor vendo os desenhos dele do que lendo a Sim. teoria. Então aí é a natureza, ele tá desenhando. Exatamente. Vai tentar aprender química orgânica sem só lendo. Não dá. Gente, impossível. Eu acho que aí nem o maior gênio de todos vai conseguir, sabe? Você tenta ficar lá explicando pra onde que os elétrons vão e voltam, não é impossível. Tem que ter um desenho. Tem que ter um desenho. Aí o que acontece, né? Por exemplo, eu dou aula lá na UFMG de neuroanatomia, então eu falo com meus alunos assim: meninos, vocês querem uma dica que vai, assim, modificar o aprendizado de vocês? Desenhem. Desenhem isso daqui e vão se explicando, sabe? Porque desenha assim, sabe, de uma maneira em que no final você vai conseguir desenhar sem o livro, ou seja, estimulando a repetição e também entendendo a natureza do conteúdo, sabe? Acaba que no final os alunos, eles aprendem um tanto de coisa sem nem terem, às vezes, lido o livro direito, mas mais pegando os desenhos e utilizando o livro como ali uma referência ali pro desenho. Então é muito importante pensar nisso. Eu posso traduzir o que você falou? Acho que torna-se professor. Seja um professor que... Porque, assim, o professor, ele tem que estudar muito, repetir muito e explicar muito. E aí ele aprende muito. E quando eu comecei a dar aula de inglês, eu estava no processo de aprendizagem, não estava seguro. Sim. Mas eu fui dando aula, tipo assim, vou dar aula de inglês básico. Aí era tão repetitivo que... Uma hora vai. Vai, entendeu? Aí depois o intermediário, depois o avançado. E nisso você vai... No processo você também vai aumentando. muito. Sim, gente. Nossa, agora mesmo eu vou ter que começar a dar aula lá no Hospital Wilton Rocha, aqui em BH, né? Hospital dos Olhos, né? É um hospital referência. E assim, eu vou ter que pegar conteúdos que eu mal lembro, né? Mal lembrava, porque eu estou revisando ele todos os dias, né? Tá, gente? Chega na aula pra fazer bonito. Ô, gente, não dá, né? A gente vai... São conteúdos, assim, que eu vi durante as minhas especializações, mas assim... Que você não grava tudo, não tem como. Uma coisa que você gosta, né? Você fala assim, isso aqui eu gostei, então isso aqui eu gostei. Absorve mas mais. Mesmo as coisas que a gente gosta, gente, a gente esquece que, sei lá, se eu falo pra vocês assim, um filme que vocês gostam muito, vocês não vão lembrar de todas as pequenas cenas. Por isso que é tão bom a gente, às vezes, reassistir um filme e falar, nossa, não tinha nem percebido que isso aconteceu. Não lembrava de Então, tal se às vezes nem o que a gente gosta tá sendo fácil pra gente reter, imagina aquilo que a gente não gosta. Mas você atribui isso ao excesso de informação que a gente tem hoje, acesso? Atribuo você diz assim, o fato de não gostar de algum... Não, o fato da gente não lembrar mesmo, de ter essa dificuldade de lembrar das coisas, ao excesso de informação que a gente tem acesso hoje. Eu atribuo isso, na verdade, ao fato de nós sermos seres humanos, sabe? A gente não pode forçar o nosso corpo a mais do que aquilo que ele realmente já é capaz, sabe? Mas entendendo o mecanismo, né, do como que o nosso corpo funciona, a gente consegue driblá-lo. Né? Então, por exemplo, eu sei que repetir durante tais pontos no tempo é importante para poder criar uma memória de longo prazo. Tá? E isso tem até um conceito muito interessante, gente, que não dá para explicar agora, mas em neuroplasticidade. Então, é muito interessante a gente... então, isso tem muita evidência científica. Então, se a gente consegue fazer esse tipo de... A gente consegue entender o nosso corpo, entender as limitações do nosso corpo, mas trabalhar de acordo com essas nossas limitações, cara, vocês estão fechados, vocês aprendem tudo que vocês quiserem, tá? E vamos também ser sinceros, tem coisas que a gente gosta e que a gente não gosta, né? Eu não sei qual matéria que vocês gostavam ou não, mas vamos supor, eu tinha... Na faculdade eu tinha pavor de química orgânica, eu lembro, por isso que eu até... Nossa, gente, aquela disciplina... Infelizmente, né? Não foi a minha vez, né? Não foi a minha melhor performance, digamos. E, gente, mas eu me forçava, falei, olha, vamos lá, João, repetir isso, porque você precisa passar com nota boa. Eu tinha bolsa. Né? E pra entrar pra escola médica, você tem que ter uma nota muito alta. Então, assim, eu falei, João, vamos repetir isso. Forçar muito, né? Mas aí qual que é o problema? O que a evidência nos conta sobre repetir, gente? O aluno gosta de matemática, mas não gosta de português. Ele deveria, né, por teoria, estudar mais o quê? Português, né? Mas a gente já viu por evidência que mesmo o aluno sendo pior, ele ainda vai preferir estudar matemática.
Então a gente driblando, a gente tem que driblar o nosso corpo. Sabe aquele ditado, fazendo a força do ódio? Sim. Pois bem, gente, apliquem. Tem que fazer de qualquer jeito, né? Tem que fazer. Se você não quiser fazer de novo, faça muito bem uma única vez. Ai, não tô gostando, não sei o quê. Meu corpo vai querer dizer, vai querer estudar aquilo que eu gosto. Faça. Você não vai querer repetir isso não, né? Entendi. Eu tô aqui pensando um monte de coisa, assim, que tanta coisa. E assim, hoje eu faço um exercício muito difícil pra mim, que é não interromper. Porque se você pega os podcasts antigos meus assim, meu sócio, não, mas deixa o convidado falar, não sei o quê, porque eu tenho essa dificuldade de reter, né? Vou esperar ele terminar de falar e eu vou fazer a pergunta. Tudo bem, você tá em fazer família. um complemento. Porque é realmente, aí tem hora que eu até esqueço. Mas eu vou até dar uma dica pro pessoal, não sei se você conhece. Tem uma base de dados maravilhosa, que é da Bireme. Eu até trabalho nessa base. Sim, muito boa. Que ela faz o mapeamento de conhecimento. Então, eu já falei outras vezes sobre isso, né? O mapeamento ele é feito dentro de uma área. Então, vamos falar sobre qual que é a sua pesquisa mais específica. Hoje a minha pesquisa é em traumatismo crânioencefálico. Isso. Aí a gente abre, na verdade, a Bireme, né? A instituição. A Bireme é a biblioteca da ONU, não, gente. Como é que é? Não é da Cochrane, não? Não, é a ONU, aí tem a ONU e tem a... Vamos ver o que é. Ah, gente, pega pra mim, que eu até esqueci agora. Mas enfim, eu vou lembrar. E ela faz o mapeamento, ela faz esse trabalho aqui na América Latina, né? Que é a BRM da América Latina. Mas tem... Não é o Lilacs, não, gente? É do Lilacs também, né? Aqui, ó, só uma colinha aqui pra eu lembrar. Ótimo. Isso. Aí, o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciências da Saúde, a BRM. Então, ela é vinculada ao ALPAS, né? Na verdade, aqui está falando assim, ó. A ALPAS, e a ALPAS ela é esse centro que está ligado à OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então, a verba vem toda da OMS, aí passa para a ALPAS, que que gere aqui isso faz gerenciamento aqui na América do Sul, na América Latina, e a BIREM é a biblioteca, ou seja, é quem faz investimento em pesquisa, mapeamento de conhecimento, as bases de dados, a indexação, os artigos e tudo mais. E aí a gente faz um mapeamento. Então faz o mapeamento dentro dessa área, abre-se o mapeamento, então os pesquisadores dessa área vão fazer a avaliação dos estudos, vai fazer a seleção uma revisão dos artigos, sistemática. Totalmente sistemática. Aí faz todo o processo, aí chega no processo onde eu trabalho, o meu trabalho é fazer a avaliação metodológica do artigo científico. Aí nisso, depois de todo esse rolê, quando os pesquisadores avaliam, a gente avalia, aí depois passa por reavaliação, não sei o quê, aí tem o resultado de evidência. Qual que é que tem maior evidência e menor evidência. Sim. E aí a gente mapeia isso, coloca os grupos, né? Os grupos de grande evidência, de maior evidência, num grupo só, aí de média evidência e de baixa evidência. Então, Entendi. quando você vai precisar sobre esse assunto, que já está mapeado, aí você vai lá nos de alta evidência, já está mastigado para você. Sim, então, esse é um trabalho excelente que eles fazem. Eu já trabalhei em alguns mapas. Tem mapas que são super interessantes. Inclusive, tem mapa do Covid, que na época foi... né, mas é muito interessante. Procure depois você... A BRM, a biblioteca... a biblioteca... Enfim, eu não lembro a sigla, mas a biblioteca lá é da BRM e tem os mapas lá. Não são todos os assuntos que estão lá. Entendi, você cria... Então você não foi abordado ainda, não foi feito. Então, mas esses mapas não são aqueles mapas que vão... Tipo assim, né? Porque quando você fala mapa, assim, eu tô imaginando tipo um random forest, que é aquela... Como é que eu falo? Quando você faz uma meta-análise... Mapa mental. Você faz um mapa mental. Não. Não, eu acho que o mapa você falou aqueles mapinhas que vão abrindo. Assim. Não. Pra mim era tipo assim, vamos supor, porque quando você tem uma meta-análise, por exemplo, né, eu escrevi já algumas meta-análises. Eu tive uma meta-análise que eu tava verificando se uma pessoa infectada com toxoplasmose teria mais chance de desenvolver bipolaridade ou não. Né? Então, gente, é muito interessante essa área de pesquisa. Quando envolve parasitose, mas transtornos mentais, gente, o negócio fica muito legal. Ai, gente, eu sou apaixonado. Então, o que acontece?
E aí, o que a gente fez? A gente fez uma revisão sistemática. Sim. A partir da revisão sistemática, nós conseguimos identificar aqueles estudos, né, em que tinham, né, eles pegavam pessoas controles, né, ou seja, que não tinham que não foram infectadas pelo toxoplasmose, desculpa, que não eram diagnosticadas com bipolaridade, as pessoas que eram diagnosticadas com bipolaridade e investigavam a prevalência de toxoplasmose destes dois grupos, certo? E depois a gente foi identificando, né, com essas prevalências, né, a gente foi criando aquele Random Forest, né? Desculpa, gente, não é Random Forest, é Forest Plot, né? Que cria, né, com a meta-análise. E no final, né, depois de aplicar essa análise estatística pesada, a gente consegue falar assim, então qual que é o consenso até então da literatura? Há uma maior evidência de que uma pessoa que é infectada pelo toxoplasmose vai desenvolver a bipolaridade? E nós encontramos que sim, tá, gente? Então o que a gente faz é o seguinte, depois desse resultado, gera um artigo, certo? Gera um artigo. Aí eu pego outros artigos que fizeram pesquisas parecidas e a gente junta todos esses dados. Ah, você faz o umbrella. Nossa, o seu trabalho é chiquíssimo, chiquíssimo, gente. Mas aí eu faço parte de um processo só, que são vários processos para chegar até aí, né? Porque tem processo árduo. É muito trabalho. Nem imagino. Só que a minha parte é a minha parte específica, e tem os outros pesquisadores que fazem. Por exemplo, tem o pesquisador que faz a avaliação para o artigo entrar no estudo. Para entrar, né? Porque tem que ser meta-análise, o que é o mais importante. Lá sim, os critérios de exclusão. Aí tem uns que entram que não são e tal, mas enfim, aí tem todo o processo lá de seleção. Depois da seleção, vai avaliar os dados, aí depois dos dados a gente avalia a metodologia. Então tem um processo. Sim, inclusive eu estou no processo de escrever um, tá? Se minha orientadora estiver assistindo isso daí, eu vou entregar o artigo, tá? Mas a gente está no processo agora de um desse, né? Que eu estou avaliando uma análise, enfim, né, não posso agora contar muito, né, gente? Fica para os próximos capítulos, né, depois pesquisem lá no PubMed, tá, gente? Mas a gente está nesse processo agora de fazer a avaliação metodológica, que é muito importante, sabe? Eu escrevi uma meta-análise que a gente não fez isso. Você acredita que a gente não avaliou se a qualidade da pesquisa né, a gente avaliou se tinha, né, o grupo controle, o grupo de bipolaridade. E assim, isso já faz um tempo, gente. Foi o primeiro artigo que eu escrevi na vida. Então, que bom que agora a gente chegou nesse ponto que a gente está tendo que avaliar a qualidade do artigo. Sabe como você vai avaliar agora? Você vai usar AM Star. Chama AmStar 2. Entra depois lá no Google, você vai achar AM Star. E tem para todos os tipos? Não, aí você vai entrar lá, aí tem um questionário. Aí o questionário ele vai te orientar para todos os passos que você tem que dar para chegar a ter uma alta qualidade metodológica. Mas vamos supor, como a gente tem diversos tipos de artigos, né, tem aqueles que são, como é que eu falo, cross-sectional... Ele é voltado mais para meta-análise. Aí ele vai te falar o que você tem que fazer para você ter uma meta-análise de relevância. Então beleza, então, gente. Sim, óbvio que tem outros estudos que não são meta-análises, porque não chega a ser uma meta-análise, porque não tem dados suficientes. Sim. Mas ele também dá uma orientada. Agora ele é mais focado para avaliação de meta-análise. Então, gente, fechou, gente. A gente fecha uma parceria aqui, então. Porque essa parte daí, vou te falar, eu acho muito chata, tá? Mas assim, toda profissão não é só legal, né? Principalmente se você é pesquisador. O que é uma meta-análise? Para explicar assim, né? A meta-análise eu aprendo muito aqui, né? Estatística. Aí eu fico aqui, às vezes eu fico calada, que eu fico só assim. É análise estatística. Pega os dados da pesquisa, os resultados e tal, e aí você fala análise estatística. Mas aí quem faz isso é estatístico, porque são contas bem pesadas, né? Assim, ou os pesquisadores que sofrem com a estatística. Que sofrem com a estatística, exatamente. Mas como é que vocês fazem lá? Vocês fazem? A gente mesmo. Pro estatístico fazer? Não, a gente mesmo. Vocês fazem? A gente mesmo, no programa R, Python, né, SPSS, depende aí, o que tiver. Eu mesmo trabalho mais com SPSS e R, né? Não falo na linguagem, não falo não, né? Python. Não codifico, não sei nem como é que fala isso, né? Codifico. Mas não codifico na linguagem Python ainda. Tá, gente? Eu fiz uns cursos de R e de Python, mas eu não fui pra frente, não. R eu gosto. Mas é porque na minha área não tem tanta... Eu não tenho tanta necessidade de fazer, porque não é... A minha área ela é mais qualitativa do que quantitativa. Sim. A minha área de pesquisa aí não tem tanta... A não ser que eu faço qual e quant, aí teria necessidade de... Só que aí também lá tem os pesquisadores da UFMG que você pode ter assistência, né? Tem o pessoal que não sei como é que... Eu nunca usei, mas não sei se é tão bom assim. Vamos começar com a polêmica agora? Gente. Essa respirada que você deu aí. Não, eu lembrei, é porque eu lembrei de
É porque eu lembrei que uma vez eu fui conversar com, como é que eu falo, né? Um cara que é muito inteligente, assim, sabe? Dentro da área dele, né? E ele uma vez falou, ele veio perguntar pra mim, ele era da estatística, tá? Por isso que eu tô lembrando, você falou da estatística, eu lembrei de, né? Isso é o TDAH, tá, gente? Olha, uma amostra grátis pra vocês. Mas o que acontece? E o cara veio me perguntar um neuromito também, que era se a gente utilizava se o lado esquerdo era o lado matemático, quantitativo, você estava falando na palavra quantitativo, tudo, então eu já fui associando aqui, sabe? Ainda falou estatística, eu falei, pronto. É mais um neuromito, então, pra gente desmistificar aqui, tá, gente? Legal, cara. Legal. Olha, ele falou assim, eu escutei que o lado esquerdo do cérebro, ele era mais matemático, aquela coisa toda, né, analítico, e o lado direito, ele é o lado mais criativo, das humanas, né, que ele fica ali... Eu escutei isso recentemente. Ah, pois bem, gente, é muito triste, não é? Porque isso não existe, gente. A evidência é tão fraca, apesar de existirem certas funções, assim, do nosso corpo que são lateralizadas, ou seja, né, que são de um lado do cérebro um pouco lateralizadas. Eu vou falar isso até olhando pra câmera. Não existe isso, meus amores, tá? Isso não... Daqui a pouco eu ainda olho pra câmera de novo, tá, gente? Porque... O nosso cérebro tem uma estrutura maravilhosa chamada o corpo caloso, gente. O corpo caloso, ele consegue unir os dois hemisférios cerebrais, tá? Então não existe uma preponderância, assim, sabe, de um lado ser ativado enquanto o outro está desligado. Não existe isso, sabe? O cérebro ele vai funcionando ali de acordo com o que a função requer, né? E isso com toda certeza vai requerer os dois lados, dependendo da função, tá? O que me leva a até falar também de um outro neuromito que... Nossa, gente, e já me xingaram por isso, tá? Olha. Já me xingaram por este. Vocês já viram aquele filme Lucy? Já. Daquela mulher que vira uma micropartícula. Que vira um pendrive? Que vira um pendrive, exatamente. Você lembra? Não. Você lembra, assim, que... Ela usa 10% da Scarlett Johansson, que ela vai lá pra Tailândia, e ela resolve, então, utilizar dela, né, do corpo dela, assim, como... Mula, pra ela levar aquelas cápsulas, não exatamente, é isso? de uma nova droga, só que eles vão... batem nela e as cápsulas lá, né, as drogas lá dentro dela, né, estouram e entram na corrente sanguínea dela. E ela começa, então, a desenvolver o quê? Uma capacidade cerebral acima de 10%. Né? Porque tem esse ditado de que a gente só usa 10% da capacidade cerebral. Mentira, mentira das grandes. Gente, o nosso cérebro está utilizando 100% da sua capacidade sempre, tá? Não. Aí sempre, gente. Aí eu vou ter que falar da polêmica. Aí vai ter a polêmica, que é que o João, ele é o cara que faz a pesquisa e tá trabalhando com neurociência. E aí tem um monte de coach aí que usa neurociência e fala que é neurocientista. Bebe água. Vou beber uma água aqui, gente, porque os coaches amam se chamar de neurocientista. E são os que mais fazem falam esses mitos aí. Gente, palavra neuro. Pra não falar bosta, né? Assim, pode falar. Palavra glamourizada, né? Neuro, né? Deixa eu só... Então, eu vou falar então primeiro, antes de eu dar na cara desses coaches, eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. Olha, o nosso cérebro, gente, não pode... Quando eles falam capacidade cerebral, é como se o cérebro ele tivesse aceso o tempo todo. Gente, para e pensa. O seu cérebro, ele tem uma área específica para o seu movimento, ele tem uma área específica para a sua integração sensorial, ele tem uma área específica para as suas emoções. Imagina, então, que você resolve ativar todas as coisas ao mesmo tempo. O que você vai ter, gente? Uma convulsão. Você vai movimentar todos os seus... Sabe? E hoje, na evolução, o interessante é a gente pensar. A gente, na verdade, tende a evoluir de uma maneira que o quê? Que a gente utilize menos para produzir mais, tá? Então, o que acontece? Quando você vai dirigir, vamos pensar uma coisa. Vocês estão aprendendo a dirigir e tal. O seu cérebro deve ter criado ali inúmeras ligações novas ali, né? Pra você pegar no volante, aquela coisa toda. Depois você viu que a coisa ela foi facilitando. O cérebro, ele então foi entendendo quais ligações, né? Quais sinapses, né? Comunicações sinápticas, né? Que é a forma como os neurônios se comunicam. Quais comunicações que eram necessárias e quais comunicações que não eram necessárias, né? As que eram necessárias para você poder executar, né? A tarefa de dirigir com eficiência, permanecem lá. Já aquelas que... Pra que você vai ficar gastando energia com coisa... É a mesma coisa na sua casa. Pra que você vai ficar gastando luz no lugar onde você não está?
Porque a gente tem um custo energético, né? Nosso corpo, ele precisa manter esse custo energético. Agora, voltando para esses coaches, né? Que falam coach quântico. Nossa, tem cada um aí que é difícil. Gente, vocês são um desserviço para nossa sociedade. De fato. Não, desserviço. Quando eu vejo a palavra coach, eu já fico com preguiça e estou para descobrir. Né? Eu vou colocar uma plaquinha, que nem se faz no Quebrando o Tabu. Todo coach, para mim, é charlatão. Mude minha ideia. Tô falando a mais das puras verdades, gente. Eu também acho. Assim, tem um ou outro que ainda fala assim, não, mas é porque eu... E aí eu acho que os coaches que eram sérios na época, eles pararam de usar a palavra coach. Claro. Porque aí fala assim, queimou o filme Queimou geral. Total, a Gente, palavra não... Hoje tem neuro tudo, né? Neuroeconomia, neuro não sei o que, neuro aquilo. Então, assim, é que nem falar hoje que você é neurocientista, as pessoas acham que você é tipo uma pessoa que apenas estudou neurociências, né? Assim, estudou neurociências, assim, por alto e tal. Não é uma profissão mesmo, assim, sabe? Que você teve que ir lá na faculdade, estudar cérebro, abrir cérebro pra poder entender um pouco. Então, assim, me dá um pouco de preguiça. Agora... O tal dos coaches, quando eles começam a falar, né? Eu vi um coach recentemente agora falando que ele ia te dar um curso, né? Sim. Ia te vender um curso que ia fazer você que ia estimular os dois lados, os dois hemisférios cerebrais, né? O esquerdo e o direito. E queria te tornar mais inteligente através de uns certos jogos lá que ele ia aplicar na sua cabeça, que ia melhorar a sua cognição. Gente, isso também não tem evidência científica alguma. Por exemplo, se você vai aprender a jogar xadrez, você não vai ficar mais inteligente. Você vai aprender a jogar xadrez muito bem. Raciocínio lógico. Né? O raciocínio... E assim, então, assim, é uma coisa muito limitada, sabe? E os coaches, eles estão se aproveitando da palavra neuro hoje... Pra poder enganar as pessoas. É que é a palavra da moda. É a palavra chique, né? Neuro e molecular também tá chique. Não, neuro tá em internet, tá cheio de neurocientista. Só que assim... Ô, gente, eu não vou falar isso porque senão eu sou cancelado, tá? Tá cheio. Não foi aquela coisa, não foi você mesmo que disse que cancelamento Hoje, é fama? Gente, cancelamento, se você não foi cancelado hoje é porque você não se posicionou direito, sabe? E eu sou uma pessoa que fala muito, né? Então... Vamos pensar uma coisa, né? Tá tendo, primeiro, uma glamorização dessa palavra neuro, quando, na verdade, de neuro não tem nada. Na verdade, só temos neuromitos, né? Sim. Inclusive, né, qualquer coach que quiser discutir comigo, de verdade, com estudos, por favor, estou disponível aqui para discutir com vocês, sabe? Porque, inclusive, gente, eu vou até trazer uma coisa que esse cara não era nem coach, né? Ele era um médico... Tá? Ele era um médico que ele chegou a quase entrar no Big Brother Brasil. Eu não vou expor o nome dessa pessoa agora. Claro. E ele fez uma vez um post dizendo que depressão não era doença. Oi? Aí eu, hã? Como assim? Não, que depressão era um conjunto de sintomas. Eu nem lembro que ele estava falando mais assim, porque no dia eu fui fervendo assim, gente, porque isso é um perigo contra a saúde pública. Fala que depressão não é doença. Poxa, gente. Isso só alimenta o INSS que não reconhece depressão como ciência. Ah, pronto. Como doença, desculpa. INSS, né? Também, outro que também não reconhece, né, transtornos mentais, que não reconhece transtornos mentais como dignos de invalidez. INSS, melhore. Então, o que acontece? E se quiser, INSS, nós podemos discutir, tá? E eu vou te mostrar através de muitas revisões sistemáticas, meta-análises. Aí você pode até me ajudar nisso, sabe, Mundinho? Pra gente... Porque isso tá errado, tá? Tá errado, é um desserviço à nossa população. Então, o que acontece? Esse cara, ele fez um post dizendo que depressão não era doença e tudo. E eu fui lá conversar. Eu fui lá, assim, claro que eu não vou xingar a pessoa, eu não sou hater, né? Mas eu vou pontuar, olha, isso não tá certo, isso é um perigo pra saúde pública, você falar que depressão não é doença. Aí ele, não, mas é porque depressão em si são, na verdade, vários transtornos. E ele tá certo nesse quesito, né? A depressão não é um diagnóstico, são vários transtornos depressivos. Mas como a gente tá ali no meio de Instagram, eu não vou ficar lá falando, é transtorno depressivo maior, sabe? Transtorno, não vou fazer esse tipo de coisa. E ele começou, e eu falei, não, mas é uma doença sim, do ponto de vista neurobiológico, como é que eu falo? Há uma queda, sabe? Há um pequeno erro ali em alguma via neural, em alguma coisa ali, sabe? Tem alguma coisa dando errado, assim como a gente pode dar errado em qualquer outro órgão do nosso corpo, sabe? Não existe isso. Então eu falei com ele, olha, não existe, há inúmeras alterações. E sabe o que ele me falou? Não, eu sei todas elas, eu sou psiquiatra. Aí dá aquela respiração. Aí eu pensei, aí eu...
Aí eu pensei assim, né? Primeiro, médico não é cientista, tá, gente? Médico, eu sei que eles gostam de falar que sabem muito e tal, mas vocês querem discutir mesmo ciência bruta, ciência com desenho experimental chique, é com cientista que vocês discutem, tá? E aí o cara foi falou assim, olha, desculpa, mas eu sou professor lá na UFMG, eu dou neuroanatomia, e isso que você está falando, né, eu trabalho muito com pacientes que ficam depressivos pós-trauma, é literalmente o tema do meu doutorado. Então, assim, eu não tô querendo aqui ficar brigando por títulos, né, fazer uma disputa de títulos. Sim. Mas eu tenho que te falar, o que você está falando está errado. Tanto que ele hoje me segue no Instagram. Não, olha só. E a questão da ciência, cara, é legal que é interessante saber que quem faz ciência tá lendo os artigos e tá julgando também esses artigos. Você consegue saber o que tem evidência ou não. Porque aí a pessoa pega por exemplo, um psiquiatra. Ele é formado não faz pesquisa mais. Sabe dar diagnóstico. Beleza. Só. Aí chega lá, pega um artigo, ele seleciona, aí o artigo já tem o viés dele, que ele fala alguma coisa que já está no artigo, está comprovado. Aí ele fala, não, eu estou embasado nesse artigo. Um único artigo, nem é robusto. Tá falando o que eu tô falando, é isso aqui que eu acredito. Meu amigo, tem milhares de artigos que dão evidências diferentes. Sim. Você não consegue julgar, o cara mal sabe julgar a evidência daquele artigo. Se aquilo lá tem autoevidência ou não. Então, não é simples ser um pesquisador, porque você tem que encontrar os artigos que têm alta evidência. Para você botar na sua pesquisa, para aquilo ter um valor. Com certeza. Aí o cara vem com essa de dar uma carteirada na sua psiquiatra. Então, aí a gente tava falando da Ana Beatriz, eu adoro a Ana Beatriz. Que ela é psiquiatra. Conheço ela. Fala muito, acho né? as conclusões dela muito fortes, baseado nos recortes que ela vê. Mas admiro ela como psiquiatra, assim, sabe? Sim. Eu gosto muito dela, a gente gosta muito dela. Mas, por exemplo, a Ana Beatriz já falou de física quântica com relação a pensamento positivo. Isso não existe, não tem evidência nenhuma. Então eu já desconheço essa parte. Ela já falou em podcast. Uma coisa ou outra, assim, tipo que ela se perde. Aquela coisa antiga que a pessoa falava assim, não, você tem que ser positivo, você tem que ser... O poder da atração. Poder da atração, não sei o quê, e que a física quântica explica, velho, não mistura física quântica com poder de atração, com nada, porque não existe evidência nenhuma. O povo tem um monte de coach que usa isso. É o coach quântico, gente. Deixa eu só entrar na atualidade do BBB, porque sobre o poder da atração, esses dias tinha uma duplinha lá, conversando, a duplinha do mal no BBB, conversando sobre o poder da atração. A gente pode dropar nomes, não, gente? Pode falar os nomes, não? Pode, foi a Fernanda com a Giovanna Pitel. Você escutou da academia? Olha, eu não escutei. Gente, eu assisto BBB porque o BBB é literalmente, pra mim, um experimento social. Então eu vejo comportamento, e a minha área, né? Comportamento. Eu não assisto, eu assisto cortes no Instagram quando eu tô passando, né? O que acontece? Elas conversando sobre academia. Então, pra você ser bem relacionado, o que você tem que fazer? Se matricular numa academia cara, numa academia boa. Pra quê? Pra que você atraia pessoas boas pra fazer networking. Aí a outra falou assim, não, eu vou pra academia pra malhar mesmo, vou embora. Nem fico olhando pro lado, não fico... Posso que essa foi a Fernanda? Não, quem falou isso foi a Pitel. A Pitel falou, eu vou pra academia, malho e vou embora. Tipo, bem real. É o que eu faço também. Vou pra academia, meu fone de ouvido, malho e vou embora. Aí a outra, não, você tem que ir pra academia mais cara, você tem que pagar mais caro, ou você tem um network bom e frequentar bons lugares e ter, como é que chama? Ter bons relacionamentos. De certa forma, quando você está num meio onde, vamos lá, igual ela trabalha com confeitaria, vai fazer um networking legal na academia, para quê? Para que as pessoas comprem o produto dela, né? Certo. Só que não para atrair riqueza, não para atrair coisas melhores. Para atrair pessoas que podem lhe prover de oportunidades. Exatamente. Então. Aí ela pega e fala, não, eu nem ia malhar não, só fazia, eu ficava conversando mesmo na cantina. Mas que interessante, né? Ela tá indo na academia, um lugar onde as pessoas estão, né, querendo ter aquele corpo, aquela coisa toda da ditadura da beleza, e ela é confeiteira. Vai oferecer um doce, um açúcar? Não, na verdade, o que eu entendi eu tô meio boiando do atrair dela não era só também cliente pra confeitaria dela. Ideias, talvez. Talvez um partido melhor, né? Entendi. Financeiramente melhor pra ela. Cara, que seja uma pessoa que tenha dinheiro pra poder sair com ela e tudo mais. Eu não conheço esse assunto, mas eu vou fazer um paralelo rapidinho. Eu acho que assim, eu já vejo na internet muita gente falando assim, porque se você quer ser rico, você tem que andar com gente rica. Cara, eu acho boçal quando você pesa na riqueza, no dinheiro em si.
eu acho que você tem sim que ter bons exemplos para a vida. Se você quer ser melhor, você tem que andar com gente melhor que você e você vai melhorar. Porque Em todos os aspectos. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma infância ruim, por vários motivos, familiares e tal. Tive bons amigos. Eu sempre tentei ter bons amigos para tipo, acompanhá-los e eu também crescer no processo. E foi isso que aconteceu. Então, eu acho que sim, para você melhorar, para você crescer na vida, você tem que ter pessoas melhores como exemplo. Mas pensar só no financeiro já é um problema para mim. Eu acho que a questão mais vai pra admiração, gente. Porque ande com quem você admira, sabe? Sim. Não é uma questão do... Como que eu falo? Sabe aquele negócio? Copia até que uma hora você vira um? Sim. Então, assim, eu acredito assim, né? Que quando você anda com quem você admira, você naturalmente vai... Como é que eu falo? Naturalmente, você vai escutar o que a pessoa, como é que eu falo, fez. E ninguém admira alguém que... Né, que seja pior do que a gente. Ninguém, assim, né, quando eu falo pior, né, talvez num assunto específico, tá? Mas atitudes piores. Se você, vamos supor, gente, vamos pensar, né? Eu abri um restaurante, aí eu vou escutar, eu abri um restaurante, quero crescer com esse restaurante, eu vou escutar, eu admiro quem, sei lá, quem abriu 30 franquias, quem abriu um outro restaurante fez e transformou aquilo numa franquia. Sim. Ou eu vou escutar aquela pessoa que ainda não conseguiu nem sair ali do bar da esquina. Sim. Né? Assim, obviamente, assim, né? Não que a pessoa que não tá ali no bar não mereça uma admiração, talvez de uma pessoa que esteja mais abaixo, mas assim, é uma questão da gente escolher em quem se espelhar. Em quem se espelhar, com certeza. Mas aí a gente tá falando... A gente tá falando essa questão de lei da atração. E o coach tá nessa pegada aí, que o coach é aquele cara que fala que... Mas isso é comum, gente. Vou te vender um curso para você aprender um curso para vender curso. E o cara fala que te ensina a fazer um monte de coisa que ele nunca fez. Quer dizer... Gente, eu faço tudo isso que esses coaches estão fazendo de graça pra vocês. Pronto. Porque isso aí é senso comum, gente. Você tem que andar com gente que você admira. Isso aí não precisa nem de muita evidência científica, né? Então, assim... Me diga quem tu andas que direi quem tu és. Isso é verdade, gente. Isso é real, não é? Isso é super real. Isso é super real, sabe? Você não vai andar com quem você se sente mal. Você não vai andar com quem você... Como é que eu falo? Você não se espelha minimamente, sabe? Você não vai fazer isso. Sim. A não ser que você seja muito trouxa. Verdade. E precisa demais? Não. Não precisamos demais. Pois bem, sabe? Esses coaches quânticos, eles falam muito da física... Eu fico triste, na verdade, com a palavra coach, gente, porque o coach, na verdade, era um braço da psicologia no passado, né? Sim. E tá que nem neuro, né? Neuro daqui a pouco vai virar também uma coisa quântica também, né? Mas o que acontece? Eles falam muito da física quântica, assim, como se fosse uma coisa de realmente de trazer, como se aquilo fosse atrair os objetivos da pessoa. E aí que mora o grande perigo, né? Às vezes você tem uma pessoa, a pessoa, ela tá muito infeliz no trabalho, a pessoa acredita às vezes que chegar em tal posição no trabalho é o que vai torná-la feliz, mas se você não tiver o cuidado de um profissional, de um psicólogo, às vezes a pessoa está querendo liberdade. Às vezes essa pessoa está numa situação financeira muito difícil que ela pensa que se chegar numa posição maior, ela vai conseguir se libertar. Mas se ela não estiver nem feliz dentro do próprio trabalho, gente, será que pegando mais responsabilidade do próprio trabalho vai torná-la feliz? Isso aí já entra na parte filosófica do negócio, né? Com certeza. Aí o coach vai lá e começa a falar pra pessoa, não, mas eu vou te ajudar a conseguir isso. Poxa, olha o descuidado que a gente tem. Ela tá vulnerável. Sim, a pessoa está vulnerável. Mas é isso, gente, que acontece geralmente com... momentos de vulnerabilidade são os momentos em que as pessoas elas tendem como é que eu falo, a se apegar em alguma coisa. Quando a gente tá vulnerável, a gente tá sozinho, a gente tá precisando de o quê? De um amparo, de um apoio. Sim. E aí no momento que chega uma pessoa e fala, mas eu vou te dar aquilo que você quer, poxa, quem é que não cai? São soluções fáceis, né? Sempre quem também. É que não cai? Gente, até eu já caí nisso, né? Então assim... mas inclusive... Eu acho que a religião se aproxima muito, você vê o Pablo Marçal mesmo, eu percebo na atitude dele, no comportamento dele, muito até ele era pastor, ou tinha uma relação com uma igreja evangélica, ele tem um passado, eu não lembro agora exatamente, mas é muito similar ao que um pastor de igreja faz para captar gente. Com certeza. E parece que são táticas específicas ali mesmo de controle, faz uma lavagem cerebral nas pessoas e entrega o que elas querem, que às vezes serem guiadas. Mas eu vejo muito semelhante àquela técnica de pastores que são mal pastores, né? Não posso generalizar. Mas muito pastor que só quer ter
mais gente dando mais dízimo e tudo mais, e eu vejo muita semelhança nisso. Ai, assim. gente, religião é um assunto que, assim, você falou da religião, né, da vulnerabilidade. Religião é um assunto que, assim, muitos polemizam, muitos odeiam, outros amam, mas a gente não consegue muitas vezes enxergar um meio termo, sabe? Então, o que acontece com a religião? De fato, esse é um mecanismo que ocorre, né? As pessoas estão vulneráveis, as pessoas estão em momentos de vida que elas precisam de um teto, um chão, e a religião, gente, quando ela é utilizada, assim, como é que eu falo, de forma que eu acho até saudável, sabe? Ela oferece a essa pessoa o que é uma comunidade, um senso de pertencimento. Todos nós precisamos deste senso de pertencimento, né? Inclusive, gente, só para vocês imaginarem uma coisa, hoje existe aquele transtorno, né, de personalidade antissocial, popularmente conhecido como quem? Os psicopatas, tá? A religião é um dos únicos mecanismos que a gente consegue ressocializar um psicopata hoje. Porque o psicopata é aquela pessoa que, simplesmente uma pessoa que não tem nenhum tipo de conceito moral, né? E a religião, existem dois tipos de empatia. A empatia afetiva e a cognitiva. A afetiva é aquela que você nasceu, né? Eles não nascem com essa. Mas a cognitiva, todos nós somos capazes em até um certo grau desenvolver. E a religião funciona como essa empatia cognitiva muitas vezes, né? Não tô falando que em todas as vezes, não é, infelizmente, né, essas pessoas são pessoas que, muito tristemente, são difíceis de serem ressocializadas, mas a religião é um dos únicos mecanismos que a gente consegue trazê-las de volta para a sociedade sem que elas cometam, né, algum delito moral. Então, assim, nesse quesito, a religião, ela traz muitos benefícios, sabe? O sistema prisional usa bastante, né? Sim, sabe? Porque para e pensa, a pessoa que tá na prisão, o que mais ela tem a perder? Nada. Pois é. Então, assim, é muito importante, assim, a religião cumpre esse papel fundamental na sociedade. Eu, particularmente, não sou religioso, né? Acho muito difícil acreditar em Deus, porque o conceito de Deus em si já é muito variável. Se eu perguntar para todo mundo na rua o que é Deus, todo mundo vai me dar um conceito diferente. Pois bem, como é que eu vou testar alguma coisa que nem o conceito em si está fixo? Você atribui isso ao fato de você ser cientista? Com certeza. Com certeza. E não é Isso é um assunto interessante. Isso é uma coisa. E com certeza, sabe? Porque na ciência, quando a gente vira cientista, a gente se apega a uma coisa, valor de P, estatística. A estatística é o meu Deus. Se a gente pode... Porque, né? Então, o que acontece? Quando a gente foi falar sobre Deus, essas coisas, eu quero entender, então, beleza, eu preciso testar se Deus existe. Como é que eu testo como é que eu testo a existência de Deus se nem o conceito de Deus é um conceito fixo, né? Algumas pessoas vão falar que é um senhor que está sentado lá no céu, outras pessoas vão falar que ele é uma energia que dita, né, que organiza, né, o mundo. Outros vão falar que Deus enfim, né, vão falar diversos conceitos. Então, se o conceito dele em si já não é testável, né, aquilo que a gente fala não é falseável, Sim. E aí, como é que eu testo? Não tem como testar. Então, é muito difícil vocês me virem falar assim, claro que eu falo, gente, graças a Deus, essas coisas. Mas isso são termos, assim, do dia a dia, sabe? Não necessariamente porque eu acredito nele, né? Não me falo que eu sou ateu, né? Porque enquanto não existir um paper, né? Um artigo me mostrando ali, olha, Deus, este é o conceito de Deus, testamos não sei o que, e então não tem a prova. Então nós temos a prova de que Deus não existe, né? Eu falo que eu sou agnóstico. Eu também estou na mesma situação. É a mesma situação. Mas aí as pessoas me perguntam, então você não acredita em nada da religião, assim? Aí eu falo, peraí, existe evidência científica de que Jesus Cristo existiu. Né? Agora, se a Bíblia, né, foi o que ele realmente falou, não, aí já é um outro conceito. Mas, falar, por exemplo, você acredita então em Jesus Cristo? Eu acredito, existe evidência. Existe evidência até de que ele possivelmente teve filhos. Desculpem, religiosos, mas é verdade. E aí? Sim. Sabe? E eu acho muito difícil, João, me apegar a um livro que foi escrito muitos anos, né? Isso, assim, tá tudo bem, gente. Quem acredita, tá tudo bem. João, prefiro me apegar como é que eu falo? Aos artigos, às coisas que me dizem que o que eu for fazer, né, aquilo que eu tiver, a minha ação, ela de fato vai causar o impacto positivo. Não que, de novo, né, a religião causa impactos positivos, né? Eu já acabei de falar um deles, né, sobre os antissociais. Mas considerar-me uma pessoa religiosa chega a ser um extremo um pouquinho assim, sabe? Eu prefiro... Mas eu acho positiva a discussão.
A gente teve um podcast lá no Inconfidentes com o Matheus Dabney, do English Meeting. Acho que você conhece ele. Matheus? Dabney. Ele é filósofo. Ele é filósofo e faz pesquisa na UFMG também. Acho que ele estava no mestrado na época. Não sei se ele está no doutorado hoje, já tem tempo. Matheus Dávila. Dabney, né? Dabney. Dabney. Do English Meeting. A gente tá querendo gravar com ele. E ele é evangélico. E aí ele faz pesquisa, filósofo e evangélico. Que até é contraditório para algumas pessoas, né? Na época que a gente conversou, ele explicou bem e tal, mas eu acho muito bacana ter essa discussão. Porque na internet hoje tem muita discussão sobre isso. E eu acho que enriquece, sabe? Porque... Enriquece. A gente não tá... Ninguém tem a certeza de nada. E até a própria ciência não tem também. Com certeza. Assim, você não consegue provar que não existe. Pois bem, né? Se eu já tô me mudando tanto com a ciência, imagina com um livro que foi escrito há não sei quantos anos, que eu não tenho um paper me contando se aquilo ali realmente aconteceu. É uma discussão rica e até complexa demais, eu acho. É bem complexo. E também muito sensível, porque você tá tocando em assunto que as pessoas às vezes não estão abertas para... Não estão abertas. Eu acho que assim, vamos supor... Só pra vocês imaginarem, gente, eu acredito que, né, como cientista, né, até como um cidadão mesmo, eu pelo menos tenho que estar aberto. O meu próprio namorado é uma pessoa religiosa, né? Ele é vegetariano, por exemplo, eu como carne. E a gente consegue encontrar um meio termo para as nossas duas crenças, assim, sabe? Sim. Eu admiro ele por ele ter aquela posição, né, sobre a crueldade animal. Ele me admira, e eu faço pesquisa com camundongos, tá, gente? Então, é possível, sim, os diferentes... conviverem muito bem. E a gente se admira dentro daquilo que a gente construiu. Ele é religioso, ele sabe qual que é a minha opinião sobre a religião, eu não forço ele a acreditar naquilo que eu acredito, nem ele me força a acreditar naquilo, né, que ele acredita, e estamos muito bem. Quando discutimos sobre isso, temos debates amigáveis, que a gente pergunta, mas e se isso acontece? E está tudo bem. Né? O problema de hoje é a polemização da religião, é a mistura da religião com a política, quando a religião ela é, na verdade, um meio das pessoas procurarem uma moral, um bom costume, sabe? É uma maneira que, assim, que os seres humanos hoje criaram pra gente ser pessoas boas. É contraditório demais misturar religião com política, né? Oxe, não Porque fala isso, não. Gente, não é à toa que a única vez que, assim, né, documentados, assim, né, que a religião se misturou com política se chama Idade das Trevas. Né? Foi. Religião com política, gente, é uma coisa muito triste, porque a religião e a ciência são duas coisas que, infelizmente, eu não consigo encontrar um meio termo, assim, sabe? Assim, para as duas se cruzarem, né? Como que eu falo isso? A religião é composta por princípios, por crenças que a gente nunca vai conseguir provar. Nunca. Sim. Então, e a ciência é feita de quê? De testes, de método científico. Então, se você tira da ciência aquilo que torna ela ciência, já não temos mais uma é totalmente subjetivo, o outro totalmente objetivo. Sim, mas com certeza. E eu acredito assim, sabe? Religião, gente, quem quiser seja. Inclusive, já sabemos que as pessoas que são religiosas, por exemplo, têm menos taxa de ansiedade. Mas por quê? Por causa da religião em si, é por causa de um Deus que está sentado lá. Eles podem até acreditar que seja. Mas a explicação científica é porque eles encontraram um senso de pertencimento. Eles encontraram uma segurança. Porque, vamos supor, uma pessoa que é ansiosa, ela está com medo sempre. Né? Não é que ela está com medo sempre, mas ela está sempre naquele... Sabe como que eles chamam? On edge, né? Que você tá sempre ali, sabe, na berlinda, ali você não sabe o que vai acontecer, aquela coisa toda. Então, a religião, ela entrega essa pessoa o quê? Tá tudo bem. Uma calmaria. Vai ficar bem, sabe? E quem sou eu pra poder falar que isso tá errado? Eu já tive casos gravíssimos de pacientes. Eu tive uma paciente que ela era bipolar. E a bipolaridade dela era caracterizada por um estado depressivo gravíssimo, de automutilação, de tentativa de suicídio 4 vezes. E ela era roqueira, aquela coisa toda. E ela e o marido dela, a coisa mais fofa do mundo, aqueles dois, eu lembro deles com muito carinho, resolveram entrar na igrejinha lá do bairro. E ela então seguiu ela encontrou um senso de pertencimento. No final ela estava adaptada já toda a medicação. E quando eu saí, porque nessa época eu era estagiário, e quando eu saí lá do hospital, ela tava querendo engravidar, sabe? Aí a médica falou assim, a gente vai tentar então uma coisa pra você. Então assim, a religião mudou a vida dessa mulher. Sim.
sabe? Bacana demais. O problema é quando a religião sai da esfera, assim, sabe? De ajudar, quando a religião vira uma seita, às vezes. Né? Um pastor que fala pra você seguir certas coisas, às vezes, que você nem concorda. Isso tá errado, Eu gente. acho que aquela questão principal é assim, você pode ser religioso e aceitar as outras pessoas terem religiões diferentes de você. E aí, algumas delas não aceitam. E aí, eu acho que é onde tá errado. Tá errado, tá errado. Você ser... Como é que fala? O preconceito com relação à religião. Eu esqueci agora. Tem uma palavra específica pra isso? Que é o preconceito. Intolerância religiosa. Isso, a intolerância. E aí já é contraditório demais, né? Muito, gente. Muito. Eu não lembro uma vez da Dalai Lama falando qual que é a religião... Qual que é a melhor religião do mundo, quando perguntaram pra ele. E ele falou, aquela que te faz feliz. Exatamente. Pronto. Então... isso. Pronto, então, olha, gente, a ciência é a minha religião, vamos botar assim, né? Eu sigo esse padrão de doutrina, né? Já que Deus em si é um conceito muito variável, vou falar então que o meu Deus é a estatística. Eu vou te atrapalhar eu vou te atrapalhar um pouquinho, que senão eu vou esquecer aqui, que é um ponto que eu acho que é importante. Que é... Eu vi esses dias um podcast, não sei, as pessoas polemizando a questão do TDAH, por exemplo. Hoje, todo mundo é TDAH hoje em dia. Qualquer pessoa tem diagnóstico. Eu falei, pô, cara, banalizando essa questão. Banaliza. E aí, por exemplo, quem de fato sofre, sabe que sofre. Então, e sofreu a vida inteira. E aí, assim, esses transtornos, doenças mentais, até que ponto, porque eu também não sei o que eu tenho. Assim, para mim é mais racional pensar sobre isso, sentindo isso, mas também pensar, raciocinar sobre o que eu tenho, né? Assim, é mais fácil para tem gente que às vezes nem percebe que tem alguma coisa. Mas no caso, para mim foi muito importante começar a pesquisar, começar a entender o que eu tenho para que eu me aceitasse, para que ficasse mais leve para mim. Sim. O TDAH é Então, autismo, né? Que falam que estão na moda hoje em dia, porque as pessoas têm sido diagnosticadas. Autismo, gente, nossa, eu conheci uma criatura, gente. Não vou falar criatura não, né? Depois a gente edita isso aqui fora. Eu conheci uma menina, gente, que ela era claramente uma borderline. Né? Ela era borderline. Olhei pra ela aqui, que a minha ideia borderline? Olha, gente, I'm sorry. É difícil. Borderline, esses transtornos do cluster B são muito, muito complicados, dramáticos, erráticos, sabe? São aquelas coisas assim, são uma bola de explosão, vulcões em erupção. Sei bem. Então, o que acontece? Essa menina, ela era claramente... Era uma colega minha, quem eu tinha, né, um certo carinho, né? Quando eu estudei no Loyola, aqui em BH. Ela era claramente uma pessoa borderline, não era autista. Assim, o autismo... a pessoa que é autista, assim, sabe? Ele tem um quê lá, né, com... não perceber aquelas coisas da sociedade, como é que eu falo, né? Social cues, né? Eu não sei como é que a gente lê tanto esses nomes em inglês que pra traduzir fica difícil. Então, habilidades sociais. Exatamente, habilidades sociais. Essa pessoa ela não tem habilidades sociais, mas o borderline também às vezes não tem, tá? Existe uma certa, como é que eu falo, promiscuidade aqui nos sintomas. Então, e ela me falou, olha você vê, olha a história. Ela me contou que ela foi em 7 psiquiatras e ela finalmente encontrou um que deu o diagnóstico de autismo. E aí, gente, eu conto, vocês contam. 6 não deram. Ela diz, eu passei por 7 até que um me desse. Então não sei se foram 6 ou 7, tá? Mas ela tava pedindo um diagnóstico de autista. Ela tava precisando desse diagnóstico. Ou ela tá à procura de um diagnóstico qualquer. Ela tá à procura do diagnóstico de autismo, porque ela disse que ela teve que passar por 7 até encontrar um que... Com certeza. E aí, gente? Tem coisa errada aí. Gente, vamos pensar uma coisa. Vamos pensar agora na ciência, assim, olha. Na estatística, você tem 7 papers, né? 7 artigos ali te contando que, sei lá, a vacina do Covid é eficaz e faz bem. E tem um ali dizendo que não encontrou tanta eficácia. E aí, gente, qual que é o consenso? É nesse último aí que essas pessoas vão se embasar. É nesse último que algumas pessoas vão se embasar, né? Sim. E às vezes esse aqui ainda é feito... Inclusive, até falando de Covid, a gente pode até voltar no assunto da cloroquina, tá? Que, nossa senhora, que tristeza. Que tristeza. Eu tendo que convencer parente meu... eu tendo que convencer parente meu, eu tendo que convencer, assim, pessoas a falar, tipo assim... Eu falei, gente, isso não tem evidência. Mas você não atua na medicina, não sei o que. Eu tô tipo, gente, para com isso. Enfim. É complicado.
Essa menina, ela tava em busca desse diagnóstico. E ela claramente tinha, assim, oscilações de humor muito grandes, né? O borderline é um transtorno que faz parte do cluster B de transtornos de personalidade, tá? Transtornos de personalidade, eles não têm cura, porque a personalidade é o seu traço mais estável durante a vida. Então, a pessoa que tem borderline, ela é caracterizada primeiro por flutuações no humor que são assim, que em questões de segundo, uma hora ela tá bem, uma hora ela tá mal. Sim. Muitas pessoas consideram isso daí como a pessoa que é bipolar. Não, gente, bipolar é outra coisa, é um transtorno do humor, tá? A pessoa que é borderline, ela, né, uma hora ela tá, ou ela te ama ou ela te odeia. Quando ela tá te amando, é como se ela te enxergasse como uma pessoa diferente daquela de quando ela tá te odiando. Também, Isso é um, como é que eu falo? É um sintoma que a gente... Sintoma não, mas isso é um processo, né? Um mecanismo que chama de splitting. Né? Igual daquele filme Fragmentado, que a pessoa fragmenta. Sim. São como se você fossem duas pessoas diferentes. E não é o caso, né? É porque a pessoa ela varia tanto. A transtorno de personalidade borderline se chama também transtorno da personalidade limítrofe. Porque essa pessoa, ela tá sempre, sabe aonde? No limite. Sabe? Ela te ama, ela te odeia. Borderline. Por isso mesmo, borderline, sabe? E essa pessoa, ela tem uma carência, ela tem medo de estar sozinha, né? Dentro deste cluster de transtorno de personalidade, tem um que é muito confundido com o borderline, que é o transtorno de personalidade histriônica, né? Enquanto o histriônico procura uma plateia, o borderline procura um parceiro. E é naquele parceiro dali que ela, sabe... Que ela vai depositar toda... Como é que eu falo? O histriônico, ele tá dentro do... Cluster B. Dentro quando a gente fala de... Narcisista? Sim. Olha, então hoje, né, o nosso DSM-5, ele identifica 10 transtornos de personalidade, tá? Eu tenho até checado para ver se é esse número mesmo. Mas eu sei que 4 destes transtornos estão organizados no cluster base, o cluster A, B e C. O que é um cluster? O cluster é um grupo, tá? É um grupo onde a gente consegue encontrar sintomas que são semelhantes ali, sabe? E o cluster B ele é caracterizado por serem dramáticos e erráticos. Tá? Personalidade, né? A personalidade. Então, todos aqui desses 4, eles vão ter um quê nisso daí, sabe? Nesse quesito do dramático e o errático. Então, a gente tem o transtorno de personalidade histriônico, o borderline, aí depois a gente tem os que são mais graves, que é o narcisista, que também tá super banalizado, e tem também o transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata. E por que se chama antissocial? Porque eles são antissociais? Não, é porque a antissociedade receberam este nome devido aos delitos que eles cometiam contra a sociedade. Legal, isso aí. Então, olha isso, né? Então, olha que delícia conviver com esse tipo de pessoa, né? Isso é legal. Então, assim, então esses transtornos, eles têm todo um quesito, às vezes, que eles são impulsivos, né? O antissocial, às vezes, nem tanto, ele é mais calculista, mais frio, né? Eles são bem meticulosos mesmo. Mas aí, olha... Cara, eu amo esse assunto. Gente... Eu amo falar sobre... Gente, esse assunto é o que todo mundo adora. Sempre, e, inclusive, quando eu dou aula lá de neuroanatomia, eu sempre trago... algum artigo nesse sentido, sabe? Mostrando, né, a atividade cerebral dessas pessoas, né, em comparação com outras. Então, é muito bacana mesmo. E o borderline é uma pessoa que ela... Assim, é uma pessoa que... Coitada, assim, dá um pouquinho de pena. Dá um pouquinho de pena, porque é aquela pessoa que precisa necessariamente da atenção. Ela precisa de um parceiro. Eu vivi 2 anos nessa situação, cara. É difícil, não é? Você não adoeceu um pouquinho, não? Total. Adoeceu muito. Bem, gente... Foi a pior experiência da minha vida. Foi viver. Gente, eu namorei um narcisista, né? Uma vez que, inclusive, me deu um golpe aí até financeiro, né? Nossa. Ele e o irmãozinho dele. Então, assim... Mas assim, já tô curado, não sei o quê. Venci na vida, tá? A neurociência explica o motivo pelo qual você não consegue se desvencilhar tão facilmente desse tipo de pessoa? Explica muito bem explicado, Isadora. Para começar, você cria uma situação de codependência, tá? Inclusive, foi mostrado, existe... Aliás, vamos falar dentro da codependência, né?
Muitas pessoas, muitas mulheres, já foi feita uma pesquisa uma vez mostrando que muitas mulheres que namoravam maridos narcisistas, porque o narcisismo, né, o transtorno de personalidade narcisista, é um transtorno mais comum em homens, né? Ah, é? Está crescendo mais nas mulheres hoje, tá? Por questões da sociedade, mas o transtorno de personalidade narcisista, ele vai ser aquela pessoa que, né, ele tá pensando só em si, e outro, ele vai fazer muito de uma tática que é o gaslighting, né? Que é aquela coisa de manipular a sua realidade. De colocar palavras na sua boca, né? Bem pior. Você vai ver coisas, você vai ver ele fazendo coisas que depois ele fala, não fiz isso não, isso tá da sua cabeça. O gaslighting, ele é um termo muito interessante, que ele veio de um livro, em que o marido, ele sempre... gaslight era aquela luz a gás, sabe? Então, o que acontece? O marido, ele sempre ligava a luz a gás na frente da esposa, pra esposa, e a esposa, ela tava assim, isso tá um fantasma. Eu tô vendo coisas, sabe? Só que, na verdade, era o marido que tava lá, sempre lá manipulando ela. Então, por isso que esse termo, então, se popularizou como gaslighting. Porque é quando você fala, mas eu vi isso. A pessoa vai lá e manipula as palavras de tudo, sabe? E você, no final, tá tipo assim, eu tô desconectada da realidade. Então, a pessoa ela desenvolve, muitas vezes, aquilo que a gente chama da depressão psicótica. A psicose é quando você começa a ter já um desvio ali da realidade, né? Você tem os sintomas positivos e negativos. E dentro dos sintomas positivos, né, que são aqueles sintomas que a gente exacerba certos sentidos, você tem o delírio quanto à alucinação, né? O delírio é uma crença errônea sobre fatos existentes. Por exemplo, eu acredito que isso aqui é uma arma. Você me fala, não, mas isso é um copo. Não, isso é uma arma. E você vai usar isso aqui pra me matar. Isso é um delírio, isso aqui existe. E a alucinação é quando você começa a enxergar, ouvir coisas que não existem, sentir cheiros que não estão ali, sabe? Então você já tá completamente desviado ali da realidade. Sim. Então a pessoa que... E a psicose não é só uma coisa, tipo... Não é só um sintoma da esquizofrenia, que é muito que é muito conhecido por ter esses tipos de sintomas. Não, a pessoa que é depressiva, ela pode ficar psicótica. Né? A pessoa pode ter, às vezes, um sintoma, um surto psicótico na vida e... Por exemplo, a Vanessa mesmo do Big Brother Brasil, né? Eu teria um pouquinho mais de cuidado, assim, né? De falar se ela tava tendo surto psicótico ou não ali. Eu teria um pouco... Mas que, de fato, ela teve como que eu falo? Que ela teve um desvio ali no comportamento, né? Que era um delírio persecutório, né? Ela tava achando que as coisas estavam seguindo ela. Ela tava com crenças erradas sobre o Big Brother, achando que todo mundo era ator. E persecutório é ter esse... como é que eu falo, gente? Como é que eu falo? É mania de perseguição. Ah, tá. Né? Então ela achava que tava todo mundo ali agindo atrás dela, né? Mas além disso, ela tava também com vamos dizer assim, aquela questão da abstinência, né? Também. Ela tava sofrendo várias camadas ali, né? Sim, né? Porque ela dizem que ela é uma menina do TikTok, mas como eu não conheço, eu prefiro realmente nem falar, porque vai que às vezes não era, vai que às vezes ela já era mesmo, né? A gente tenta trazer diversos teorias sobre sobre o que aconteceu com ela, mas sem sentar, conversar com ela, eu estar ao lado de um psiquiatra, né? Porque, lembra, gente, eu sou neurocientista, então eu não dou diagnóstico, né? A gente estuda muito sobre isso, né? A gente verifica muitos sintomas, né, e tudo, mas o psiquiatra tem que estar ao meu lado. Eu prefiro estar ao meu lado ter ao meu lado um psiquiatra que já atendeu muito tempo na clínica, né? Dentro destes grupos de transtornos. Enfim, né? Dentro deste transtorno. Mas, então, a pessoa que namora um narcisista, ela tem geralmente isso. Ela acha, a realidade dela vai ficando assim, vai desvaecendo. A pessoa vai perdendo toda a sua autoestima. E o que acontece? Essa pessoa, depois, ela cria uma codependência emocional. O narcisista é uma pessoa tão cruel, mas tão cruel, que ele não dá amor a essa pessoa direito, sabe? E existe uma coisa que ele dá, às vezes, uma migalha. E às vezes a pessoa tá tão querendo... Ela tá querendo tanto, assim, sabe? Um pouquinho de amor que ela se pega aquilo. E estar com um narcisista, né? Por que é muito difícil você se libertar, às vezes, de um relacionamento como esse? Lá no começo, ele te enche de amor, que é o que a gente chama de love bombing, né? Bombardeamento de amor. Essa pessoa, então, ela vai viver no céu. E depois... Sutilmente, essa pessoa vai tirando, né? Sutilmente, ela vai começando... E depois, sutilmente, né, ela vai começando, né, a... Como é que eu falo? Fazer pequenos atos de abuso. Por exemplo, você está numa festa, né? Vamos pensar que você está vestindo essa sua roupa preta, e eu vou e falo assim pra pessoa... e tá todo mundo vestido de branco. Aí eu vou e falo, né?
num tom de brincadeira, descontraído. Não, mas pessoas vestidas de preto, elas tendem a ser mais burras, né? Só você tá de preto. Não foi diretamente a você. Aí depois você fala, não, era só brincadeira, não sei o quê. Aquilo, lógico, que vai te incomodar. É tendencioso, né? Eles são maldosos, eles são cruéis, sabe? Eles fazem as coisas... E assim, eles fazem você explodir de uma maneira, assim, sabe? Que você vai querer bater neles, sabe? Você vai querer, assim, acabar com eles em algum momento. Então, assim, é aos poucos, né? E depois ele vai lá e solta, deixa de ser idiota. Ai, desculpa, eu tava num mau dia. E volta lá te dar um pouquinho de amor. Até que numa hora, essa pessoa tá assim, ela tá controlando onde você vai, o que você faz, e você tá lá doente. E como você tá literalmente distante de toda a sua vida, né? De quem você era, dos seus amigos, da sua família, de tudo. Se torna dependente dele. Pronto. É uma coisa assim que antigamente a gente não tinha tanto acesso, né, pra saber. Então hoje, graças à tecnologia, graças a toda a internet, informação que a gente tem hoje, a gente consegue entender melhor. E você acha que as pessoas têm se livrado mais, têm entendido melhor a respeito desses transtornos e conseguido se cuidar e se afastar de pessoas assim? Olha, o número de pessoas, desculpa, só continuar meu raciocínio aqui, Sim. tipo, o número de pessoas que sofrem com transtornos, você acha que elas estão conseguindo se tratar melhor? E o número de pessoas que sofrem indiretamente, que são aquelas pessoas que sofrem... Os companheiros. Os companheiros têm conseguido se desvencilhar mais? Ai, eu precisaria agora ler algum artigo nesse sentido, né? Porque como isso é uma coisa muito nova, né? Essa Ainda explosão, não. a explosão, eu, né? Acho que nem sei se teve algum pesquisador que resolveu, né, dar uma olhada nesse sentido, né? Mas é um bom assunto. Mas é um bom assunto, gente. Olha, pesquisadores, vamos lá. Mas assim, eu acho que primeiro, né, assim, se a gente vai falar um pouco, eu acho que as pessoas têm diagnosticado muito sem ser, né? A pessoa às vezes não é narcisista, às vezes a pessoa só é, na linguagem popular, só é escrota mesmo, né? Tem gente que só é babaca mesmo, gente. E é isso, aceitem. E tem gente que ela é realmente narcisista. Só que é muito difícil pra quem está dentro ver esse tipo de coisa. E às vezes a conexão que o narcisista cria com essas pessoas, né? E geralmente são pessoas que vêm de meios, assim, sabem? Que a família não era muito boa, em que... Por que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas nascem no meio familiar muito abusivo, muito tóxico, né? Elas associam aquele meio abusivo, aquele meio tóxico com o quê? Com o amor, o aconchego de família. Então, quando elas procuram... Isso é um caso clássico de condicionamento pavloviano, tá? A pessoa está condicionada a entender que o amor é aquilo, né? Então, quando ela vai procurar, então, por um parceiro, o que ela vai procurar? Alguém que tá lhe entregando aquele mesmo sentido de família, aquela família que você teve que era o quê? Abusiva e tóxica. E aí, gente? Então, e muitas vezes, essas pessoas, o que eu vejo... Né, eu tive realmente, tipo, um caso de uma pessoa que ela, de fato, ela saiu de um relacionamento com um narcisista, e essa pessoa tava descrevendo assim pra mim, parece que tá faltando alguma coisa. Ela não tá acostumada com a paz. Ela tá acostumada, sabe com o quê? Sempre estar no quê? Naquela coisa, sabe? Naquela briga, naquela coisa de... E os narcisistas são pessoas muito cruéis, gente. Muito cruéis. Ai, mas tem alguma maneira... Muitas vezes eu já vi gente perguntando assim, mas tem como eu conseguir... As pessoas, olha, você viu até que ponto que elas estão. Inclusive, eu já fui uma dessas pessoas trouxas, tá? Então tá tudo bem, gente. A gente cresce, o importante é querer crescer. A gente aprende. Mas existe alguma maneira, sabe, de eu conversar, sabe, de eu conseguir convencer, porque eu amo demais a pessoa, né? Pura dependência emocional sendo enxergada como amor, e amor não é isso. Tá? Tem como eu conseguir conviver com essa pessoa? E eu geralmente falo, não. Você não vai conseguir mudar, não adianta. Você não vai mudar a pessoa é isso. E geralmente essas pessoas, elas são acompanhadas... Pessoas do cluster B, de forma geral, são acompanhadas com o quê? Um trauma na infância. Sabe? Gente, é tiro e queda. Vocês podem ir lá conversar com uma pessoa, você vê que a pessoa já tem um traço mais ali. Não precisa nem ter diagnóstico fechado. Pergunta pra ela como é que foi a infância. Né? Eu mesmo tive um caso em que, né, essa criatura aí que... Gente, cada coisa que a gente faz na vida... Nossa. Fala, não, se a gente for listar aqui tudo que a gente faz... Ai, putz, gente, quando eu fui ver, ele tinha sido abusado. Ele e o irmão dele. O irmão dele fica hoje dando golpes em gente velha. Não posso falar gente velha, não, gente. Então, o irmão dele fica dando aí golpes, né, em idosos, né? E aí? O que... Não, agora eu perdi o que foi. Eu fui rir e eu esqueci, tá vendo? Não, gente, mas é porque eu também não calo a boca, tá, gente? Não. A questão é que... Não, tinha esquecido de verdade.
Como é que pode? Olha, uma técnica neurocientífica para se lembrar daquilo que você esqueceu, gente. Tentem relembrar o contexto em que vocês estavam com a memória, né? Não tentem lembrar da memória, mas sim o contexto, que uma hora a memória volta. Então, Não, que a gente tava falando... de se repetir. E a gente acaba repetindo padrão, era isso que eu ia falar. a gente repete padrão. A gente acaba repetindo padrões, tanto dentro de relacionamentos tanto de relacionamento amoroso quanto de amizade também, né? Com certeza, gente. Quem acredita que só relacionamentos amorosos podem ser tóxicos, eu tenho uma outra novidade. Não são. Existem amizades muito tóxicas. Amizades assim... Nossa, inclusive nós temos até um exemplo lá no nosso grupo no English Meeting, tá? Em que eu me livrei de uma amizade completamente tóxica, que eu não poderia nem deixar de falar se eu deixasse de falar um oi com a pessoa no dia, ela já falava que eu não tava demonstrando amor pra ela. Gente... Que eu já não tava demonstrando, né? E como que eu termino esse tipo de amizade? Apenas mandando uma mensagem, falando assim, olha, eu acho que você tá uma pessoa machucada e está machucando os outros. Tchau. Ponto. Pronto, gente. Bloqueia. Bloqueio. Gente, é isso, bloquear, tá, gente? Não tem esse papo de, deixa eu ver, deixa eu mostrar pra outra pessoa que eu tô muito bem na vida. Gente, não, esquece isso, você ainda tá vivendo a vida pela outra pessoa. Você tá Eu lembrei também o que eu ia falar. Você já ouviu falar na Tariana Rocha? Não. Ela é uma... Pra eu não falar errado. Ela também... Eu acho que ela é neuropsiquiatra. Tá. Ela fala muito sobre narcisistas, porque ela é filha de mãe narcisista. Nossa, mães narcisistas. E foi com ela que a gente começou a aprender a respeito do narcisismo, das pessoas narcisistas, né? E ela comentando a respeito de como é difícil você sair dessa relação, né? Especialmente se tiver um irmão, tá? Explicando, dos irmãos, ela é a mais nova de 3 meninas, de 3 filhas, né? E elas não conheciam o que era ter uma família legal, o que era ter um ambiente saudável. Que elas foram muito novas morar nos Estados Unidos. Viviam apenas ali naquele mundo daquela mãe que não deixava nem elas irem para a escola. Tinham que viver ali o mundinho dela. E quando elas voltaram para o Brasil, que elas foram ver que aquilo ali não era vida, que não, sim, não tinha. Sim. E a única, igual você tá falando, bloqueia, não sei o quê. E a única forma de você se desvencilhar disso é realmente vaza, bloqueia, corta, some, corta. Mas aí fica mais agravante quando a sua família, né, quando é alguém da sua família que possui este tipo de transtorno, né? Mães narcisistas também estão na alta, né? Nem todas são narcisistas, às vezes as mães, gente, são só tóxicas mesmo. Lembrando, gente, pessoas tóxicas têm filhos. Acontece. Reproduzem, fazer o quê? Fazer o quê, né? Darwin, volta aqui pra gente, por favor. Então, o que acontece? Quando você tem, né, uma situação familiar em que sua mãe é impossível você deixar de falar com ela. E sabe o que é o mais difícil? É muito difícil você deixar de amar sua mãe, né? É uma coisa, assim, completamente fora do comum, se você deixar de amar sua mãe. Mas o que acontece com os filhos? Vamos falar, então, desse contexto familiar. O que a evidência nos conta? Né, geralmente, né, a mãe, ela infla o ego, não é que ela infla o ego, mas ela transmite tudo aquilo, né, pro filho. O filho tem que ser tipo uma máquina que está funcionando a favor dela, né? Só que geralmente tem sempre o filho que revolta, né? Tem geralmente aquele ali que se desvencilha ali não é que eu falo? Dos planos. Maquiavélicos ali da mãe, né? Só que o narcisista tem uma coisa que ele não faz o serviço sujo, não. Quem vai fazer são as outras pessoas pra ele, que são os macacos voadores, tá? Os macacos voadores é um termo que veio lá do Mágico de Oz mesmo, né? Eles que faziam um serviço sujo lá pras bruxas, lá não lembro qual bruxa que é, tá? Mas os macacos voadores são aquelas pessoas que, tipo assim, a mãe narcisista, ou a mãe mais borderline, que tá ali mais um pouquinho com pele no narcisismo, porque é um espectro, tá, gente? Isso aqui são doenças que estão dentro de um espectro. Então, assim, aquela mãe ali mais borderline que tá ali né, que se vitimiza, aquela coisa toda. O que ela geralmente pode fazer? Ela pode, às vezes, pegar um outro filho, né, pra transformar no macaquinho voador. E esse outro filho é quem vai lá brigar, então, com o irmão que tá desvencilhado. Que é aquele irmão que se separou de todo mundo. E aquele irmão ali, então um irmão vai fazer o serviço sujo do outro. Pra mãe, sabe? Você não tá e ela vendo fica lá só de espectadora comendo. E ela fica lá só de espectadora, vítima, tadinha, pobre, coitada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é e é dificílimo esse menino que virou macaco voador sair, porque geralmente quem que é o macaco voador? É a criança que saiu mais, como que eu falo? Que
é a criança que mais pediu amor, às vezes, pela mãe, e às vezes a mãe não entregou aquilo pra ela, né? Então, por exemplo, vamos pensar que você tem uma situação familiar em que você tem 2 filhos. Um era muito bom academicamente, o outro não era tão bom academicamente, certo? Uhum. E a mãe, sei lá, ela vem às vezes do meio acadêmico. Então, é claro que a mãe, ela vai, sem querer, né? Ela vai entregar mais, assim, pra o quê? Pra este... Que é mais acadêmico. mais aqui, e a outra ali vai sofrer com aquilo. Vai sofrer calada. Vai sofrer internamente. Essa daqui é uma pessoa que, no momento em que a mãe entregar um pouquinho de amor, ela vai pegar tudo aquilo ali porque é aquilo que ela tá precisando. É aquilo que ela sempre precisou durante a vida. Sim. E pronto. É a receita perfeita. É a receita perfeita. Porque então, agora, o outro deixou de ser o filho favorito e ela então toma a posição que ela sempre almejou ter. A filha favorita. Né? Esses assuntos sobre narcisista, borderline, transtornos como é que é? Do antissocial? Que não fala? É antissocial mesmo, é personalidade antissocial. Personalidade antissocial, bipolar e tal. Tem tanta coisa que a gente tem visto hoje em dia, tem tanto podcast falando sobre isso, e eu acho muito importante que as pessoas tenham essa noção de que existe. Aí a gente volta lá na questão da saúde mental ser banalizada. Sim, né? sim. Porque isso é uma questão de saúde pública. Sim, com Não, certeza. Tanto esses transtornos de personalidade quanto os outros, de depressão, TDAH, Muito autismo. mais, gente. Uma questão de assistência social, porque... Vamos pensar, as crianças que estão vulneráveis a abusos, a esse tipo de coisa, são essas as crianças que a gente tem que ter uma assistência social pesada. Uhum. Porque como é que a gente... o que aquilo ali vai transformar? Assim, né? A evidência hoje que mostra, na verdade, é uma associação bruta. Crianças que sofreram mais abusos na infância, não sei o que, tendem a desenvolver mais isso aqui. Então, assim, não tem como falar que uma coisa causou a outra, mas, assim, a associação ela é muito forte. Né? Então, o trabalho da assistência social, ele tem que ser muito voltado neste quesito, sabe? De dar realmente uma assistência e é um trabalho psicológico, sabe? Inclusive, aquela menina lá do Big Brother, a Pitel, né? Ela é uma assistente social. Ela é. Gente, por isso que ela tem uma visão tão boa. Por isso que ela tem uma visão tão boa. Exatamente. Assim, né, gente, isso aqui já não tem evidência científica, tá, gente? Isso é só um achismo meu agora, né? Mas ela é uma menina que conseguiu enxergar tudo ali, sabe? Você vê que a visão dela sobre o que acontece dentro daquela casa é muito real. Vamos falar então agora de um que é mais polêmico, um Big Brother então que foi mais polêmico, do Arthur Aguiar. Sim, foi o tal do gaslighting, foi com ele. Nossa, o tal do Arthur Aguiar, gente. Desculpa, não te engulo. Não engulo, gente. Desculpa, mas não desculpa. Sorry, not sorry. A minha desculpa vai pra Jade Picon, tá? Jade, eu votei em você, desculpa, eu fui enganado também. E pra sempre, desculpa, tá? Inclusive assisti Travessia todo por sua causa pra te dar moral lá, tá? Minha Quem cachorra ficou mais famosa? Quem ganhou mais? Foi ela. Inclusive, minha cachorra se chama Kiara, em sua opinião, tá? Oh. Em sua, como é que eu falo? Homenagem. Em sua homenagem, exatamente. Adorei você, me desculpa, tá? O que acontece? Ali dentro, quando alguém falou pra mim, nossa, que se a Suzane von Richthofen entrar, nem sei se fala Richthofen, mas é Richthofen, um negocinho que fala. Mas se a Suzane von Richthofen entrasse no Big Brother, ela ganharia? Ganharia, porque o poder de manipulação desse povo é alto. Só que o problema com o Arthur Aguiar, gente, é que existe uma coisa que falando assim, a pessoa tem que jogar, ela tem que produzir conteúdo. Uma coisa super Black Mirror, né? Total. Nossa, uma coisa tipo assim, a gente tem que ver o outro sofrer pra ter entretenimento, a gente tem que ver o outro tretando com o outro. A gente esquece que aquilo ali é um show, gente, de realidade, de emoções verdadeiras. Então a gente tá vendo ali pessoas se perdendo. Realmente a gente tá chamando aquilo de entretenimento. Eu jamais vou concordar com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente... Um reality show é um momento da gente encontrar alguém que a gente admira, que a gente torce, que a gente vê ela fazendo as coisas certas dentro da casa. E não a pessoa que tá lá causando um entretenimento tão triste quanto, né, essas brigas. Eles falavam assim, o Arthur Aguiar era o que mais jogava. Mentira, gente. Ele movimentava. Mentira, gente. Vamos lembrar da Natália? Aquela menina, Natália Deodato, que inclusive, olha, eu virei seu fã, tá? Ela era uma menina tão vulnerável. Ela explicando a história dela do vitiligo, né? Como que ela era, né? Como que ela era julgada. Mas como que ela se aumenta. Mas como que eu falo? Ela se aceitou. Ela aceitou as suas manchinhas. Inclusive, eu achei lindo o emoji dela, que era uma oncinha pintada, né? Então, assim, ela sublimou um trauma dela ali, né? Os ADMs dela, no caso, né? Que modificaram porque viram que combinava mais com ela, que era uma leoa mesmo, uma onça, né? Na verdade. Então, aquela menina, vai falar que ela não movimentou a casa. Ela foi exposta ali, ela teve momentos de vulnerabilidade ali, que ela jogava as coisas no chão, sabe?
E ela teve que batalhar contra ela mesma. Então, assim, cara, quando a gente fala de um reality show, a gente fala da grande transformação de uma pessoa para uma vencedora, sabe? São pessoas que vão vencer os próprios medos. Arthur Aguiar estava super calculista, super frio, sabe? Ele não tinha, né, é muito difícil falar que essa pessoa... Ele enganou muita gente. Enganou muita gente, né? E podem falar que eu tô dando hate nele, não sei o quê. Gente, desculpa. Aceitem que dói menos. Uma pessoa como ele, né? A questão da Jade Picon, que ela é muito inteligente, ela percebeu aquilo antes e fez o grande erro de todos os participantes do Big Brother, perseguiu um. Uhum. E como aquele Big Brother tava o Big Brother do amor, né? Nossa, Pronto. tava nojento. Vou cantar aqui, né? Não, a gente não vai errar. Proibido, vou até silenciar a sua voz agora. Gente, então o que acontece? Aquele Big Brother, ele foi um Big Brother que eu achei muito interessante. Por qual sentido? Não tô falando que o Arthur seja... Gente, olha, espero que ele seja feliz, espero que ele esteja muito bem. Eu estou falando... Mas uma pessoa... conduta dele lá, né? Uma pessoa com aquela taxa de manipulação, uma pessoa com aquele nível de manipulação, uma pessoa que tinha o enredo tão bem desenhadinho, sabe? Que já não tinha um histórico muito favorável aqui fora, né, gente? Não vou falar, né, das 17 vezes que ele traiu, né, uma certa pessoa. Contadas, né? Não sabe o resto. Não vou falar. Não poderei comentar. Mas quando este participante do Big Brother 23, né, uma pessoa altamente manipuladora, quando eu fui ver a internet realmente se movimentando a favor dele, né, A padaria toda. A padaria toda, né? E padaria mofada, viu, gente? Porque vocês seriam aquelas pessoas que os narcisistas gostariam de atacar, tá? Vocês são aquelas pessoas que essas pessoas, assim, manipuladoras, iriam manipular, tá? Então, revejam os conceitos. Então, assim, o que ele movimentou realmente me mostrou que, assim, se a Suzane von Richthofen entrasse, ela ganharia. E usar qual desculpa? Não é o que ela fez antes, é o que ela faz dentro da casa, porque isso é um jogo. Jogo não é caridade. Para com isso, gente. Mas aí trazendo pra hoje, por exemplo, que hoje também tá acontecendo uma coisa lá na casa, que eu tenho acompanhado pelas redes sociais, é a questão da Vanessa Camargo estar, assim, que a gente teve no do Babu, que foi a Ivy falando do Babu o dia inteiro. A gente teve essa da Jade Picon falando atacando o Arthur o tempo todo. As pessoas, elas meio que ficam com dó de uma pessoa que está sendo perseguida. A gente estava conversando aqui, mas então, a respeito desse Big Brother de agora, o que está acontecendo? Eles estão fuzilando uma pessoa só, né? Aí vem a Vanessa Camargo, o Rodriguinho em cima do Davi. Certo. Né? O que você acha disso, assim? Porque a gente estava falando do gaslighting do Arthur. Teve a Carol Conká também com a Juliette, né? Nossa, Carol Conká, gente. Foi pesadíssimo. Carol Conká não me desce, tá? Não. A vida depois do tombo, oi, né? Tá ótimo aí. Gente, assim, né? Não quero que alguém cancele ela. Se você gosta da música dela, continue. Eu tô falando que ela, como pessoa, falar que aquilo é só um jogo, gente, não é. Aquilo se chama reality show, tá? É um show de realidade. Quem tá ali dentro não é uma personagem. É ela. Então, assim, eu sei que tá dentro de uma situação, de um contexto de muito estresse e tudo, mas o que eu vi ali foi um ato de crueldade. Não tem resiliência nenhuma. Zero, gente. Aquilo dali, o que eu vi aquela mulher fazer era um ato de crueldade, sabe? Se ela tem algum diagnóstico ou não, acho interessante a gente relembrar também que a Carol Conká, ela falou que quando ela era criança e ela fazia alguma coisa que a mãe dela não gostava, a mãe dela ficava dias sem falar com ela. Então lembra aquele caso, sabe, gente, dos traumas na infância, né? Então, assim, ela teve uma pessoa que teve que se armar, assim, sabe? Agora, dizer que ela é uma boa pessoa, não sei o que, gente, eu tenho minhas dúvidas, assim, sabe? Já passou, a gente viu como é que foi a edição toda, né? O que eu tenho visto agora com a questão da Vanessa Camargo é que ela vai e volta muitas vezes nas opiniões dela. E ela resolveu atacar né? E ela atacando ela tá influenciando outras pessoas. Sim, a Vanessa Camargo no estado de vulnerabilidade. Sim, a Vanessa Camargo é aquela pessoa que chama, assim, né? Quem ela está sendo dentro da casa, tá? Dentro daquele contexto. Isso aí dá pra gente separar, assim, sabe? Porque ali é um contexto, né? Não tô falando que ela é uma pessoa má, nem uma pessoa ruim, né? Inclusive, adoro as músicas dela, escutei outro dia até. Mas o que eu tô querendo dizer a Vanessa Camargo ali dentro parece que
ela acusa o Davi de ser manipulador, mas ela, ao contrário, vai lá e manipula a casa toda pra não gostar dele, gente. E assim, né? E tá todo mundo seguindo aquele efeito manada mesmo, sabe? Até a amiguinha lá dele, assim, uma hora quase caiu, né? Nessa daí, sabe? Este é um Big Brother Brasil muito difícil de comentar sobre, porque ali nós não estamos falando de heróis ou vilões, né? Nós estamos falando aqui de pessoas como outras qualquer. O Davi, ele consegue ser insuportável? Consegue ser insuportável. Mas ele é um cara mau? Jamais. Não. Ele é um cara bem bacana, na verdade. Ele é um cara, assim, sabe? Super parceiro, super família. Mas ele é um cara que incomoda as pessoas, sabe? É muito do meio social também, né? Pode até ser. Assim, inclusive, assim, ele é um cara que, assim, ele é pessoa como a gente, né? Sim. Acho que é gente como a gente, né? Quando a gente quer ser insuportável, a gente é insuportável. Quando a gente não quer ser, a gente não é insuportável, certo? Agora, o que tá acontecendo ali com a Vanessa Camargo, eu acho muito difícil de opinar, porque... eu não sei, ela é casada, né, com uma pessoa muito controversa, né, assim, eu não sei... Ela não casou ainda, mas enfim. Né, mas ela tá com aquela pessoa. Eu não sei, quando a gente fala de gatilhos mentais, porque tá todo mundo falando assim, nossa, enquanto o Rodriguinho fala que vai bater no Davi, Vanessa se mantém plena. Quando o Davi fala alto com ela, mas não cita em nenhum momento, né, agressão, ela sente um gatilho. Mas pode ser que ela esteja até ali realmente, de fato, sentindo um gatilho, tá, gente? Porque... às vezes o gatilho não é a palavra, né? Às vezes o gatilho é a forma como a pessoa falou, sabe? A sonoridade daquela ali já relembrou, já trouxe, né, em algum momento ali na cabeça dela, né? Ativou aquilo que a gente chama de algum engrama mental que lembra ela de algum tipo de trauma que ela passou, né? Então, assim, talvez alguém tenha falado com ela naquele tom e que ela guardou aquele trauma. E a forma como o Davi conversa, mesmo que ele não fale nada de agressão... infelizmente, pode estar ativando esses tipos de gatilhos nela, sabe? E acho que assim, eu acredito até que ela vá assistir aquilo tudo de uma hora e vai falar, gente, eu tava completamente obcecada por ele, sabe? É uma forma, talvez, dela até tentar, sabe, como é que fala, livrar até do próprio trauma. Isso. E ela acabou personificando o trauma no Davi, né? Faz total sentido o que você tá falando. E o Davi provavelmente vai ganhar por causa disso. Assim, né? E assim, eu também gosto dele como pessoa, sabe? Acho ele muito bacana. Eu já não acho que ele ganhe. Pra mim, ele fica em segundo lugar e a Isabelle ganha. Ai, pô, pode ser, viu? Esse Big Brother eu não sei por... porque a Isabelle, ela é mais íntegra. Vamos dizer assim, no sentido de personalidade e tudo mais. Ela não arreda o pé ali. Ela não... Como é que eu vou te explicar? Ela não tá sendo bombardeada, mas ao mesmo tempo ela tá indo muito de acordo com aquilo que ela acredita. Sim, a Isabelle... ela é um doce. Ela tem opinião forte, ela discute com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela segue muito o coração dela, ela sente muito aquilo que ela está sentindo. Ela não abre mão, né? Pode ser, mas... o Davi, ele já demonstra fraquezas demais. Eu já acho que ele mesmo no segundo lugar, ou ganhando, ela pra mim é uma grande campeã. Ai, com certeza, eu também gosto muito dela, viu, da Isabelle. Gosto muito dela, acho ela uma mulher maravilhosa, vamos falar isso, né, gente, porque nesse Big Brother tá um tal de comentar do corpo do outro, gente, eu acho que se vocês querem falar do corpo do outro, fale que a pessoa tá bonita, sabe? Bonito é um elogio, tá, gente? Não comenta se a pessoa emagreceu, engordou, não sei o que, nós falamos, nossa, você tá linda. É desnecessário. É desnecessário, né? O bonito vai ser sempre um elogio, o emagrecer nem sempre e o engordar muito menos, né? Sim. Então, é uma mulher que ela é muito bonita, ela é uma mulher muito bacana, assim, ela fala muito bem, ela é uma pessoa muito íntegra. Não sei como que... Quando um público, eles têm uma ideia já muito aceita, para que a gente, como é que eu falo? Para que a gente retire essa ideia do público, eu acho bem complicado, assim, sabe? Porque parece que o Davi, ele já tá com... a ideia já tá muito fixa, né? Uhum. Tem que ser uma coisa tipo, sei lá, Sarah do Big Brother, sabe? Que já tava todo mundo dando ela como vencedora, aí uma hora ela resolveu, como é que eu falo? Se aliar à galerinha lá do Centrão lá, sabe? E ela foi se perdendo ali no jogo. Poxa, coitada, uma menina tão bacana quanto a Sarah ali se perdeu, né? E ela ia ganhar até da Juliette, né? Que ficou lá no primeiro, que ficou no primeiro lugar e com muito merecimento, tá? Sim. Muito merecimento. Que menina, que coração, que tudo, gente. Ela canta bem, é bonita, é legal, é inteligente,
enfim, ela é pra mim, assim, o combo da perfeição mesmo ali. Ela é humilde. Muito, Também. muito. E engraçada, gente. Ela entregava cada coisa, não é não? Verdade, verdade. Aquela Ela edição entregava- foi legal. Ah, eu adorei aquela edição, gente. Adorei. Eu comemorei a vitória dela, assim, como todo mundo, gente. Não, e nós estamos aqui conversando, o Marcelo não tá acompanhando o Big Brother agora, tá aqui só não. de espectador. Ai, desculpa, Marcelo, esse é um bom Big Não, Brother, eu tô- você vê de fato realidade, eu acho, sabe? Mas uma coisa que você falou aí que é interessante, talvez a pessoa tá tão sensível naquele momento ali que ela não consegue lidar com as coisas como a gente lida aqui fora. Sim, sim. Para e pensa, gente. Lá no Big Brother eles não liberam nem livro para as pessoas mais lerem. Qual que é o quesito do Big Brother? É o nada. É você deixar a pessoa ali sem nada para fazer. Porque a única coisa que você vai ter para fazer é falar do outro. Sabe? E então, assim, para e pensa, uma pessoa que deveria ter, sei lá, a agenda lotada da Vanessa, sabe? Não tem mais nada para fazer. Ela tem que ficar o dia inteiro ali fumando o cigarro dela, né? Falando que ser vegana é por saúde lá, mas ao mesmo tempo tirando o pito no cigarro, né? Adoro. Adoro essas inconsistências da vida. Seres humanos são inconsistentes, né? Sim. Todos nós somos, né? Então, acho legal trazer essa abordagem. Que evidência. Nós somos assim, gente. Somos assim. Quando a gente faz terapia, é pra exatamente a gente ir pra terapeuta nos mostrar as nossas inconsistências. Se enxergar. Pois é. Ela ali tá, tipo assim, então eu acho que ela tá ali numa situação que ela tá dando um prêmio pra alguém, né? E pode ser até que quando ela sair da casa, né, talvez a atenção volte a outras pessoas, né? Porque no momento que você tira o grande vilão ali, você abre alas para um novo enredo começar. É verdade. Sabe? Então, quando o povo fica falando, vamos tirar as plantas antes, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, vocês estão vilão. Gente, vamos tirar o vilão? Porque o vilão a gente já sabe o que ele vai fazer. O que a Vanessa Camargo vai fazer a não ser falar do Davi, ficar falando que ele é manipulador, E vai que a psicopata, planta soberbo? cresce depois que o vilão Pois vai embora. bem, gente. Pois bem, a gente gosta disso, é de uma planta carnívora que tá pra nascer, sabe? O povo fala mal das plantas, assim, tem gente ali que realmente não adiciona nenhum enredo, sabe? Mas vamos supor, vai que aquele Michel aqui de BH resolve virar o grande vilão, porque ele tá pendendo ali, né? Ele tá ali, olha, descendo o pezinho ali, sabe? Vai que aquela Giovana que só dá close errado resolve virar a grande vilã, né? A gente lutou tanto pra colocar uns mineiros lá, eles Pois estão bem, decepcionando gente. tanto. Mineiros, nos ajude. Por favor. A gente tá querendo... A gente quer tanto torcer por vocês. Eu torci pra aquela Thalita, viu? Aquela que foi eliminada... Aquela de Contagem já saiu? A de Contagem saiu, gente. Inclusive, Thalita, quero ser seu amigo, tá? Nossa, eu achava... Ela saiu, gente, por causa do tipo de votação. Que eles começaram a colocar uma votação no começo que era quem que você quer que fique. Então acabou que, tipo assim, a pessoa que tinha menos torcida, que não tava aparecendo tanto, a planta, no caso... ia sair, né? E eu acho que ela foi uma daquelas que foi as injustiçadas. Todo Big Brother tem um de agora injustiçado. foi injustiçado. O Marcos não era pra ter saído agora. Pois bem, gente, coitado dele, né? Ele era um cara tão bacana, né? Se perdia ali um pouco ali, mas ele era um cara que eu achava legal, né? Eu acho que todo mundo se perde, tá, gente? Apontar o dedo pra ele e falar, você é uma pessoa assim, assim, assado. Pelo amor de Deus, gente. Provavelmente... Diante dos fatos, né? Diante da realidade Gente, ali. Diante possivelmente- da falta de tudo. Você Gente, se perde, claro. Gente, possivelmente eu teria também me perdido, gente, assim, sabe? É uma questão de autoconhecimento ali. João, você no Big Brother, meu Deus. Sairia mais cancelado do que a Carol Conká. Ou não. Ou não. Ou- Ou você seria odiado ou você seria amado. Ou eu seria, gente, ou ia ser o primeiro eliminado ou o vencedor. Porque alguém, sei lá, se alguém chegasse pra mim, sei lá, se a Yasmin Brunet chegasse lá, né, batendo, sei lá, um instrumento lá que ela utilizou, mas falando que tá alinhando meus chakras, eu ia Era falar, um cristal. eu ia falar qual que é a evidência científica disso. Ixi. Tá vendo? Por isso que eu acho que você E eu ia ia ficar co- muito tempo, que você ia dar uma aula ali dentro. Eu ia me chamar de personagem, ainda mais que, assim, eu me identifico muito naquela Bia, né? Que eu sou aquela pessoa que chega falando alto, não sei o quê. Quando eu dou aula, gente, eu dou aula tipo ela, sabe? É o Brasil do Brasil, gente. É a neuroanatomia da neuroanatomia, gente. E, então, assim, as pessoas me chamam de personagem, não sei o quê. E eu, sinceramente, eu não sei se eu tenho essa paciência pra poder lidar com tanta gente. Eu iria brigar com muita gente lá dentro, sabe? Eu ia ser assim... Nossa, eu ia ter que ficar, tipo assim, 3 meses... Só assim, é só 3 meses, é só 3 meses, são só 3 meses, são só 3 meses. Não teria mais espaço... Nossa, por isso que eu falo pra vocês, eu ia sair mais cancelado que a Carol Conká, porque eu ia começar, gente, a falar eu ia começar a xingar as pessoas, gente, e eu ia começar a usar um deboche, tipo aquela Fernanda, gente, aquela Fernanda que é super cancelada. Assim, ela tá Fala, debochada. Nossa, Você ela tá falando de um Desse Big Brother Big Brother antigo? agora. Não, Não, agora, desse desse mesmo. agora. Fernanda, Eu tô gente. lembrando de um antigo que tinha uma mineira aqui de BH.
uma que fazia um Aue também lá. Muito tempo Já tem atrás. vários. Tinha a Keula A Natália também, que Deodato fazia. era de Sabará, viu? Mas, Natália, muito orgulho de você, viu? Mostrou uma mulher real, um verdadeiro show de realidade, tá? Foi. Nossa, Eu não de lembro. aceitação, de tudo. Mas assim, João, é assim, eu fico te imaginando, eu te imagino do Big Brother, assim, justamente porque aquela questão de dar aula, de conversar, assim como agora a gente já passou o quê? Mais de 2 horas agora conversando com você e assim não dá vontade de parar. Vamos deixar um gostinho de quer mais, Tem porque eu muito quero que você assunto. volte aqui. Ah, não, Muito gente, assunto. voltarei com certeza, gente. Inclusive, né, eu quero ver aqui bombar, viu, gente? Isso aqui tá um projeto muito bacana, né? Eu tô com Obrigada. muito orgulho de vocês dois, Obrigado. assim, sabe? Eu falo orgulho, assim, né? Eu poderia falar admiração, mas admiração seria como se eu não conhecesse vocês. Conhecendo a história de vocês, né? De onde vocês partiram, como vocês estão crescendo, é de dar orgulho no sentido, assim, como amigos, que eu falo isso, sabe? Ah, obrigada. E assim, gente, se eu fosse pro Big Brother, gente, não me cancelem, nem vou. O tanto de vezes que eu já escutei, vai pro Big Brother. E eu falo assim, eu não posso ir pro Big Brother, porque se eu for pro Big Brother, eu saio mais cancelado do que a Carol Conká. Todo mundo Você tá não assim. tem medo de se posicionar, né? Gente, eu não tenho. É porque Então. meu dente vai rangindo. Tipo, até assim, dependendo assim de alguns momentos eu não me posiciono, que eu falo, não vale a pena. Mas aí, sei lá, tem um ex-Big Brother lá que falou que depressão não é doença. Aí eu falei assim, não, dá licença, vou ter que me posicionar assim, você está errado. Inclusive, o meu comentário deu mais curtida na foto dele, tá, gente? Tá vendo? Tá vendo só porque... Eu tô tipo, não, você tem que tratar a depressão como é uma doença, os transtornos depressivos e merecem atenção pública como tais, sabe? Como doenças debilitantes, doenças que o INSS, por favor, melhore, tá? Como doenças que vão causar realmente as pessoas, né, a pararem a vida, gente. A depressão é talvez uma das coisas, assim, transtornos mentais são aquelas coisas mais subjetivas, que a gente não vê elas acontecendo. Mas no momento que você fala assim, gente, eu não dou conta mais, é porque a pessoa já tá pedindo socorro. Já deu, né? É. O burnout já aconteceu. Nossa, já deu, sabe? Nem todo mundo tem depressão, às vezes você só tem uma tristeza mesmo que você precisa, né, tirar esse seu gatilho. Mas é isso, gente. Como é que eu falo? Hoje não ter problema em se cuidar. Eu acho que o antigo ET Bilu lá, busquem conhecimento. Busque conhecimento. Assim, de fato, você se conhecendo, aí você começa sei lá, a pessoa que é mente fechada, ela não quer aceitar um diagnóstico, mas, pô, você não vai melhorar sem. Você não vai melhorar sozinho. Você vai acordar bem. Procura um profissional que vai te ajudar, cara. Eu acho que é assim, abrir a cabeça pra isso. Abre a cabeça, gente, pelo amor de Deus. Vamos pensar, uma pessoa que tem diabetes, ela não tem que tomar insulina lá pelo resto da vida? Qual que é o problema de você tomar, às vezes, um antidepressivo? Sabe? Vai ter algum momento que você nem vai precisar mais, mas se for pelo resto da vida, gente, cara, antes uma vida com qualidade do que essa vida aí que você está... não quero depender de remédio. Meus amores... Meus amores. O remédio não é o vilão. O remédio não é o vilão, o remédio tá ali pra te ajudar. Você não quer mais depender da doença, sabe? Você quer, faz uma boa terapia, né? Aprende a lidar com suas emoções, tome seu remédio lá. Alguém tá falando isso. Foda-se. Maravilhoso. Boa, encerramento maravilhoso. Perfeito. Adorei, João. Muito obrigada. A gente vai dar A gente já tá encerrando, né, amor? A gente já tá... Tem tanto assunto pra falar com ele sobre, mas aí eu acho que vamos deixar pra próxima. Eu quero fazer uma segunda temporada e eu quero o João aqui de novo. vamos. Gente, vamos lá, O Big Brother vai continuar agora e vai acabar. Aí a gente vai conversar sobre ele de novo. Vamos ver o desfecho dele, né? Porque a gente já teve surto psicótico não, mas a gente teve um quadro ali que parecia né? Vamos ver, gente. Já tem a outra que tá manipulando demais. Pois bem, gente, mas aquela dali eu tô vendo ela mais como uma vítima dela mesma. Aquela dali eu já tô vendo, assim, não que a outra não seja, sabe? Mas ela dali eu não acho ela uma... Não sei que ela... Não falaria que ela é má pessoa. Tô falando que ela tá vítima ali da situação. Sim. Né? Já o Rodriguinho, gente, por favor, cancelem. Mais? Pelo amor de Deus, a pessoa dizendo que vai bater no outro. Já tá mais cancelado que sei lá o quê, né? Por favor, gente. É isso aí. E assim, então, se você curtiu aí, se você gostou desse episódio... clica no botão de curtir, comente aí um assunto que, sei lá, foi um assunto, um ponto alto aí, um ponto-chave da nossa conversa, ou algum assunto que você acha que faltou, pra gente poder chamar o João novamente, na próxima aqui, ele vai estar com a gente.
Então, nos ajude muito com esse like, com esse comentário e... Compartilha, né, com o pessoal. E vamos lá, nas redes sociais. Isso. Gente, @neuro.joão, tá? Podem falar comigo lá no inbox, respondo todos. Ele tá sempre compartilhando sobre neurociência, tá sempre dando sua opinião, muitas vezes polêmicas, né, João, a respeito de tudo que tá acontecendo aí na atualidade. Mandem seus directs para eles. Nos sigam também nas redes sociais, @LuminaStudioBR. Então, o Lumina Studio BR é a única que tem. Então, a gente tá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook. Isso aí. Aqui no YouTube também é Lumina Studio BR. Então vamos aí, cada um fazendo a sua parte, poder ajudar a gente também a crescer e trazer mais assuntos tão úteis e maravilhosos como que a gente trouxe o João, hoje. né, não? Então é isso, gente. Ajude aí o nosso canal, né? E, bom, vou deixar a última palavra para o nosso convidado. Se você tiver alguma frase de impacto aí, é esse momento. Gente, se você é amigo de todos, é porque você não se posicionou suficientemente na sua vida. Aí. Arrasou. Muito Até bom. a próxima, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Até mais.